Te amo, Razão. Amo mais. Eu amo mais. Então, aqui eu acho que eu vou fechar os meus sites. Usa o 2 que eu uso da net, que tá ruim mesmo. Nossa, deu um dinheiro. Meu computador tá bem travado, Razão. E aqui diz que até a Ju já entrou aqui, só que... Ju, tá aí? Tá no 2? Tô. Tá. Deixa eu ver. Vou sair eu do 2 aqui, mas não dá. Grupo Vanessa Tobias 2, né? Isso. Parece que tem Grupo Vanessa Tobias 2 e 3 aqui. 3 que eu tô conectado também. É o cabo. Ah, tá. Tem que tirar o cabo. Tem que tirar o cabo? E apertar o botãozinho. Senão ele vai ficar... Tentar segurar. Não, vai ficar competindo. Só a Ju entrou, tá? Cancelado. Meu computador tá tudo travado. Eu consigo entrar aqui, vida minha, no celular também? Zoom? Legal. Tem que estar com o código aberto, né? Tô tentando fechar, ele não tá fechando. Posso derrubar ele? Pode. Como faço aqui? Não, você vai derrubar aqui. Daí. Eu tenho que fazer aquele end para sair daqui, sabe? Posso fechar o Word aqui? Pode. Tá tentando, tô matando ela aqui. Oi, Ju. Tá me ouvindo? Oi. Tô. Espera aí. Só deixa eu dar um pause aqui. É tu que tá em vídeo meu aí? Que tava ouvindo um vídeo meu? Ah, tá. Você achou que era aqui? Achei, eu falei, onde é que tem vídeo meu ligado aqui? Pronto, normalizado. Então tá. Tá normalizada a internet? Você fala? Tudo bem. Tá. Bom, vamos torcer. E aí, Ju, como estamos? De formação e de vida. Realmente estou para acompanhar tudo e aplicar tudo mas tá indo. Te entendo. E eu prefiro que as coisas sejam Te entendo, te entendo. Se a turma não der certo, eu acho que eu ia estar meio frustrada e ia estar fazendo os outros 2 cursos juntos. Sim. Mas tem uma coisa que na formação, o módulo mais difícil de seguir, de acompanhar, é o life. E tu vai ver que agora tu vai ter um respiro monstruoso, que no quarto módulo é prazer total, porque agora a gente já esticou o elástico e o quarto módulo ele é muito leve. Aí o quinto e o sexto módulo é para, de fato, ajeitar o que não deu, assim. Eu acho que na formação, se eu fosse refazer, eu faria o live depois ou distribuiria em 2 meses, não em 1. É muito pouco tempo, no meu sentimento, assim, sabe? Eu acho tranquilo, assim, talvez por isso que eu esteja pegando mais leve e estou gostando de estar atrasada. Sim. Porque eu não consigo ver como algo muito distante de mim. Os temas ali, os tópicos, as tarefas, as sessões. Isso não é... Sabe como
se tu já tivesse vivido, ou já tivesse passado por ti, e só tivesse agora esquematizado, assim. Sim. Ah, Juliana, aqui tem uma ordem para seguir, sabe? Mas a linguagem é essa mesmo, tá tudo certo, tá no caminho, Sim. então eu não consigo achar difícil, ou não sei, sou meio estranha. Não, mas é isso aí mesmo, é uma confirmação da tua intuição e das tuas práticas já, né? Porque tu tens fluência natural, né? Então é como se Ah, tá, natural tu... pode ser, por isso. É uma coisa que às vezes, Só que eu engraçado. tenho. Ah, pode falar? Só que eu tenho uma crença limitante. Eu tô vendo agora o de crenças limitantes, e que a minha maior crença limitante hoje é o eu não tô pronta. Embora algumas pessoas já falam que gostam, agora mesmo, eu tô na empresa do meu esposo, e aconteceu uma situação aqui meio chata, e daí eu tive que conversar com a nossa gerente, e ela sempre fala assim, o que seria de mim se tu não estivesse aqui, sabe? Tipo, tu tem que começar, tem que fazer isso. E eu ouço de outro bem, mas eu não me faltando um título. Tipo, agora eu tô fazendo life coach, adorei, me apaixonei, é isso que eu quero fazer pra vida, mas eu sinto que eu tenho necessidade de fazer psicologia, senão eu não tô apta. Aí eu fico falando assim, mas a Vanessa é administradora, sabe? E é um dos meus modelos. E eu fico, mas por que eu tenho que ter psicologia? Senão eu não me sinto capaz de fazer. E daí, quando eu fizer... E me inscrevi na faculdade de psicologia agora. E depois, quando eu tiver psicologia, daí eu vou querer fazer psicanálise. Daí eu vou querer... Sabe assim? Sim. Essa é a Não, eu Juliana. entendo muito. Eu sinto que tem... Oi, Shirley. Oi, Rê. Vi vocês aí já. Oi. Comecei o papo com a Ju aqui e a gente já se empolgou, já engatou. Tem um aspecto importante que tem parte do teu estilo de personalidade, até do teu jeito de interagir, que é uma apropriação de um estilo competente, né? É como se o troféu que tu carrega, como se a tua própria história já te fizesse nas relações... Vocês estão me ouvindo? Não. Travou tudo, né? Ai, vida. E agora aqui? Eu tô vendo você tá na 2, né? Sim. Vocês estão me ouvindo? Não. E aí? Não tá funcionando, vida. Agora voltou, acho. Será? Está se mexendo aí. Sim. Vocês estão meio travadas para mim. Eles estão... Como faz para entrar no Zoom? Como é? Normal. Tobias ali. Voltei, mas tá todo mundo travado já. Aonde? Você merece. Aqui. Viu? É legal, né? Vamos ver o que vai dar, sim. Informação, Mas aí não vai derrubar aqui, né? Não, tá com 2. Deixa eu pegar o... É bom deixar gravando. A gente vai conversando aqui. Já voltei, vocês estão me ouvindo? Vai ficar com dois áudios agora. Espera aí. E estamos te vendo duplamente. Sim. Eles estão fazendo manutenção da internet aqui até as 8 da noite hoje. E acabaram de avisar. Agora, assim, faltava 5 minutos para entrar. Eu estava no WhatsApp mandando respostas pelo web WhatsApp. E aí eu falei, caiu. Faltava 5 minutos para entrar. Aí ele foi ver, tem um aviso lá de que começaram a manutenção que vai até as 8 da noite. Aí eu falei, cara, vamos tentar, né? Mas já vi que tá difícil aqui pra gente. A Lauren chegou. Por que o Ricardo consegue me ajudar aqui? Oi. Tudo bom, nega? Acho que tá com mais duplicado. A gente tá espiando o Ricardo aqui. O áudio tá duplicado, eu falando? Não. Não? Aqui eu não aceitei o áudio nesse aqui. Sem querer. Essa que tá aparecendo o Ricardo não dá pra Tá ouvir. bom agora? Isso. Bom, a internet melhorou, né? Qualquer coisa eu sigo aqui, eu só tô com um medo, né? De a gente eventualmente perder o vídeo, de não gravar. Ele tá gravando também, ó. Aqui tá gravando? Tá gravando, Mas- pra mim tá aparecendo. Aí ligava no Tá celular. gravando que aparece. Bom, se Deus bem quiser, então vamos seguir, né? Vamos lá.
Eu tô com saudades da gente, não queria que desse errado de jeito nenhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, deixa eu tentar, eu vou tirar essa câmera aqui, será que... Não faz sentido. Vai ficar duas Vanessas... interromper vídeo. Melhor assim, né? Fica só uma Vanessa. Então tá, tava falando pra Ju o seguinte, que na nossa linha biográfica, quando a gente vai estudar os 6As, eu vi que houve bastante estudo sobre os 6As, né? 6As é uma ferramenta que caminha procurando os nossos padrões. E o fracasso ou o sucesso são duas grandezas de mesma dificuldade. Porque o sucesso, assim como o fracasso, geram uma possibilidade de apego àquele formato. Então, à medida que na minha infância, por exemplo, eu sou uma criança inteligente, bonitinha, esperta, e aquilo é sempre dito para mim. Então, hoje eu estava fazendo um atendimento e a pessoa me falou assim, meu pai sempre disse, mas para se estressar com a minha filha é impossível, porque ela é demais, ela é muito tranquila, e que ela escutou muito isso a vida inteira. Então, hoje, ela tem dificuldade de se posicionar, porque ela fica com medo de perder esse status, né? Então, o que acontece? Quando eu me aproprio de um status, e esse status me faz crer que eu atingi um lugar ou um patamar em que eu não erro, qualquer ação que me torna vulnerável ou que ameaça aquela posição, eu vou negar, eu vou rejeitar, eu vou precisar construir alguma coisa que na minha intuição seja tão grandiosa quanto a minha conquista anterior, né? Quanto aquilo que eu considero um troféu tão importante quanto o troféu que eu já tenho no passado. Então, quando a gente fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer life? Mas eu deveria fazer psicologia? Bom, mas a vai administradora, né? Eu fico pensando assim, há 10 anos, quando eu comecei a minha primeira formação, faz 12 anos, eu fui e aprendi as ferramentas de coaching, sabe? Beleza, fui lá e comecei a praticar, vi que havia ferramentas que eu não tinha afinidade, que tinha ferramentas que eu tinha, algumas eu até intuía. Eu fui fazendo outros cursos. O de psicodinâmica eu terminei em 2018. Então, assim, não, minto, terminei em 2014. Então, eu falei assim, gente, foi 4 anos depois, né, que eu comecei a pensar que eu tinha que fazer uma coisa que tivesse uma vertente mais psico, para que pelo menos eu entendesse o mínimo desse panorama, né? Depois eu fui fazer justiça restaurativa, aí eu incluí os círculos de paz e aprendi sobre coisas, sabe, das comunidades e dos grupos de convivência e da gestão de conflitos. E eu penso assim, né, o próprio Lifelong Learning, que eu acabei de criar, né, é um curso que me deixou extremamente vulnerável, porque eu criei praticamente todas as ferramentas. E na primeira turma, e da primeira turma para a segunda, a diferença foi enorme, por já ter alguma experiência metodológica. Mas eu cometi vários erros de iniciante no primeiro método. Entende? Então, o que eu aprendi a carregar foi o troféu de quem erra, não o troféu de quem acerta. Com muito sofrimento, muito sacrifício para cortar meu topete, entende, Ju? Porque se eu me aproprio dessa perfeição que é possível, mas antes de agir e errar muito, eu não vou fazer nada. Então eu tenho esse pressuposto. Vou errar mesmo, vai ser horrível, não vou dormir, vou ter gastrite, sabe? Mas eu vou correr atrás. Eu sinto assim que a nossa salvaguarda é o nosso desejo honesto de continuar crescendo, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por quem me dá a oportunidade de aplicar as metodologias, sabe? Porque eu penso, a pessoa tá me dando chance de eu continuar crescendo. E tem outro aspecto também, que é cultural, né? Se a gente for na internet agora e a gente for nos grandes mestres, tá? Nas pessoas que têm mais seguidores, assim, é uma coisa muito interessante. As pessoas, eventualmente, esses vão dizer, você precisa do que eu faço. Você não tem uma administração financeira boa, você não administra seu tempo, você não emagrece, E esse é um pressuposto antiquíssimo, assim, porque não existe você em nenhuma relação de autopesquisa que se dá por intermédio de 2 pessoas. Porque mesmo que eu entre em sala para ser a condutora instrumental, eu tenho que pressupor que eu vou aprender alguma coisa com quem está em sala comigo. Então é muito humanista. Tu fala assim, tu vai fazer psicologia, vai chegar lá,
na disciplina humanismo, né? É muito difícil, né, cara? Porque imagina que é tudo tão sensível, né? A gente sente tanta necessidade de certificado, mas tem mestres que tu já pode estudar, né? Se tu pega o humanismo e aí tu vai para o Carl Rogers, que foi o cara que criou a concepção de que é impossível tu entrar dentro de sala sem levar os teus problemas, né? Que não são isolados como uma proposição da psicanálise, por exemplo, né? O isolamento do afeto, que é proposto por um paradigma genial. Pô, tu vê, Freud foi contestado. Como que a gente não vai ser, sabe? E Freud contestou, né? Então, eu sempre parto do princípio da filosofia, né? De que, à medida que nós temos um conhecimento, nós temos que ser os primeiros a questionar aquele conhecimento. Pensamento crítico mesmo, né? Então, tu ser alguém que se autocritica é uma qualidade. Só que essa autocrítica e esse medo, ele deve ser saudável ao ponto de não impedir uma ação, né? Ele tem que passar o susto do teste, né? O susto de, com boa intenção, bom coração, boa índole que nós temos, né? Você está ali executando, tentando melhorar. Alguns não vão querer seguir, outros seguirão contigo, mesmo se você eventualmente se posicionar de uma forma que não tenha clareza ainda, né? E não será a maioria, não será a maioria, pode ter certeza, né? Tem uma coisa interessante, eu estou estudando agora essa semana para escrever um artigo do jornal que fala sobre a Ayn Rand. Vocês já ouviram falar na Ayn Rand? A Ayn Rand é tipo assim, eu lembro que no mestrado falavam dela, sabe quando o intelectual tem um nome chique para citar? Sabe quando a pessoa fala que gosta de ouvir Chico Buarque? Tipo assim, que a pessoa fala assim, ela usa um nome que tem uma potência e ela fala porque eu ouço tal coisa. A Ayn Rand é nome da boca dos intelectuais, assim. E ela era uma crítica política e filosófica, né? E aí a Ayn Rand, eu encontrei um vídeo dela, eu quero postar essa semana junto com o artigo, em que ela fala da era da inveja. E ela diz que o mal da humanidade nesse momento histórico, agora, a época dela, antes da nossa, mas que eu acredito que se segue, é o ataque à virtude, né? E ela diz que quando a gente encontra alguém bem-sucedido, quando nós estamos na fraqueza, que a gente tende ao ataque, né? Para que, em enfraquecendo aquele que está na virtude, a gente se acomode no nosso fracasso ou na nossa pequenez, naquilo que está fraco na gente. E eu falei, cara, é tão real, porque a gente, com o tempo, passa a temer o sucesso, né? Pelo preço que eventualmente ele tem. Então, aquele que se arrisca, ele sofre o ataque ao sucesso. Faz parte do processo, né? Em que, eventualmente, alguém vai lá e vai te dizer, tá, Juliana, tu estás falando, tu estás citando... Tu estás citando Sócrates, mas você não é filósofa. Exato. Sabe? A minha cabeça funciona dessa forma. Isso. Assim. E é ataque ao sucesso. É a era da inveja. Nós estamos aqui para aprender e para estudar. Tu não está se posicionando, né? Dizendo, eu sou... Não, a gente está aqui se posicionando como um estudante que, por hora, compartilha as ferramentas que aprendeu, né? E que entende, porque é humanista, que também está no seu próprio processo de crescimento. Né? Basicamente isso, assim. É muito engraçado eu pensar dessa forma, meu superego falar sempre de título, porque eu te admiro e quando eu falo que tu é administradora, não és merecendo, porque eu sei o quanto tu estudou e eu acho que isso te torna até mais especial no meu ver, porque é o que eu faço, o que eu acho legal, assim, sabe? Não me apegar a uma coisa só, assim, é ampliar sempre. E o meu mentor também, que é o Ricardo Neto, não sei se tu conhece, o Rica, que é um cara extremamente legal, que eu adoro. A gente tem várias conversas de terapia com ele durante muito tempo. Ele me ajudou a rever a depressão pós-parto lá. E ele também não é psicólogo, sabe? E da onde que para fazer algo que eu tenho vontade, eu tenho que ser psicóloga? Se eu nem acredito na psicologia tradicional, percebe?
Uhum. Então, essa é uma batalha que eu travo comigo todos os dias, assim. Por que que eu preciso fazer algo que eu não acredito tanto, que eu acho que tem outras ferramentas, eu acho que tem o coração, tem a emoção, tem a experiência, mas ainda assim, eu preciso daquele título para ser vista, sabe? Porque eu sou, a minha formação é direito. Tá, mas ela é advogada, como é que ela é coach? Sabe, assim, a minha cabeça é bem doida, assim. Sim, não te entendo, mas é um processo bem life, o que tu estás trazendo, assim, e bem 6As. Olha, hoje qual que é a minha proposição? Hoje é o último hangout do Life, né? E já se iniciaram os vídeos do coaching executivo, certo? É o que eu tô aqui atualizada. Eu queria abrir para a gente conversar um pouco sobre como é que foi esse módulo, abrir para perguntas, trazer alguns estudos de caso, assim como que a gente estava falando da Ju agora, saber das novidades, e que a Patrícia ali entrou, que a Rê e a Lu também. Muito bem. A Dani, que massa, estamos com quórum alto, isso é muito bom. Eu queria abrir para perguntas, debate, enfim, o que a gente gostaria de aproveitar o momento juntas para fazer. Eu tenho uma perguntinha que me persegue. Certo. Eu acho que pode ser uma coisa legal, assim. Eu queria entender como é que você construiu a sequência de ferramentas. Por que tal coisa vem primeiro? Por que tal coisa vem depois? Por que tal coisa vem por último? As ferramentas são muito bacanas, elas por si só isoladas, mas eu queria entender o teu pensamento de framework por trás delas, assim, como é que tu estruturou e por que elas têm essa sequência. Uhum. Eu lembro que o Life, ele era extensivo, né? Então, o Life que vocês viram é o Life extensivo. Hoje, na prática de imersão, ele tem uma estrutura parecida com o que a gente viu no extensivo. Eu lembro que o meu principal objetivo no começo era passar instrumentos que fossem universais. E eu pensei, quais instrumentos eu sempre vou usar? Tipo assim, que são inquestionáveis, são bons o tempo todo. Só lembrando que até essa semana eu falei isso, acho que semana passada eu falei com a Shirley, que toda vez que eu crio um método, eu crio com base na minha necessidade. Tipo assim, o que eu quero ver essa semana? O que eu preciso? Sabe? Claro que quando eu fiz a metodologia, eu já tinha feito 2 anos de atendimento individual. Mas antes de fazer atendimento individual, sabe como eu fazia? Roda da vida. Era a primeira coisa que eu fazia com a pessoa. Quando a pessoa chegava, eu treinava. Eu fazia sessões de 4 horas. Sabe? Eu passava a tarde inteira. Porque eu queria garantir que eu fosse treinar muito com aquela pessoa. E eu queria acertar. Então, eu falo assim, eu lembro que eu comecei, vou fazer um inventário de conquistas no começo, aí eu falo, putz, nada a ver. Por quê? Porque a pessoa, ela ainda não está pronta para falar sobre as metas dela. E eu só vi isso 2 anos depois, de que na nossa cultura meio Floripa, meio açoriana, que não era São Paulo, entendesse? Tu vai ver, tipo, coaching informações em São Paulo, o style é meta, foco, smart. E eu, quando eu chegava aqui, a gente tinha autoconhecimento, um ritmo de fluxo do tempo diferente mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar outros cursos, nesses anos, assim, aprendendo, eu fui vendo, assim, que o framework sempre terá relação com como eu consigo explicar os meus insights. Então, qual que é a ordem que eu vejo lógica? Então, assim, se tu pedir para eu fazer o live e tu pedir para eu começar pelo workshop de planejamento, que é a última coisa que eu faço no curso, antes do desapego, eu vou me embasbacar inteira, porque eu não vou conseguir ter fluência. Eu não vejo lógica por começar pelas metas. Né? Por quê? Porque quando eu chegava com esses clientes que eram individuais no começo e tentava falar das metas no começo, não fluía. Daí, quando eu ia falar de modelagem, sabe? Evento mais resposta. Quando fazia uma viagem mais para personas veio depois, mas digo assim, né? A coisa tinha um fluxo diferente. E aí eu aprendi a obedecer o meu raciocínio. Tanto que o 6As foi uma observação minha sobre como eu conseguia superar uma dor. Então, como é que eu faço mesmo? Como que é isso? E aí eu comecei a escrever como eu fazia. Por isso a metodologia, eu digo, é um método meu, porque é como a Vá faz.
Tipo, deixa eu pensar. Aí vamos supor assim, temos um problema. Aí a Ju trouxe um problema agora, né? Ah, eu tenho problema porque eu acho que eu tenho que fazer isso antes, Eu começo... Então tá, vamos fazer a roda da vida? Aí eu vou estudar a roda da vida do jeito que a gente já aprendeu. Fazer ligações, ou perguntar da família, beleza. Vou falar da modelagem, preciso saber. Vou fazer MBTI, porque eu tenho que saber qual que é a personalidade dela, né? Aí se ela for um J, muita coisa já se explica, daí você fala, ah, ela é um J, né? Então, se ela é um J, muita coisa já se explica, né? Ela já tem rigidez. Se ela for um S, então, putz, tu é que é MBTI, Ju? E STP? ESTP. ESTP. Daí fala, ela não é um P, mas ela é um S. S é concreto, daí ela acha tudo muito intuitivo, muito intangível. Então, assim, tudo vai somando para explicar o traço. Entende? Então, eu vou passar, na minha cabeça, pelo diagnóstico da ordem que está ali. Deixa eu ver a roda da vida dela. Deixa eu ver qual é o MBTI, porque se justifica pela natureza dela. Ela é um ESTP. Se ela tem um super S, ajuda. Dependendo do que aconteceu na história ali, né? De ela ter sido uma boa aluna, o P dela quer sair e ela quer ser J para os outros, tanto que eu achava que era um J. Daí tu pensa assim, ah, eu quero ser assim porque eu era uma menina admirada. Aí vai contar a história da família, né? Vai contar tudo. Então, o diagnóstico ali vai se dar pelos modelos que... Então, ela fala assim, poxa, qual que é a angústia hoje? Os meus modelos, eu admiro a Vai, eu gosto do Rica. Estou angustiada porque, olha só, como no processo, o que está dentro da cebolinha do 6A já está saltando para fora do processo, entende? Então, assim, aí eu vou lá, vamos ver personas. Deixa eu ver onde é que tem uma persona aqui, essa persona por quem eventualmente nós somos apaixonadas. E aí eu fui construindo de formas a fazer sentido para mim o meu raciocínio para eu ir eliminando as ferramentas que não servem. Então, às vezes chega uma coisa, eu penso, tá, modelagem não serviu. Não desangustiou. Evento mais resposta, não desangustiou mesmo. Aí, não. Aí tu vai até tu chegar em 6As, né? Então, quando chega em 6As, tu já tá preparado com aquele cliente e aquecido com muita história. Ah, eu posso chegar em 6As numa primeira sessão? Mas pode? Não. Tipo, hoje eu não faço mais pacote de atendimentos, né? Mas no Life eu começo pelo diagnóstico, que é o 6As. Só que a pessoa não sabe que eu estou em 6As. Porque se eu fosse ter uma lógica do pensamento hoje, eu sempre começo pelo fim, né? Mas vai estruturar porque tu vai me contar sobre os modelos, sobre evento mais resposta, sobre personas, ou sobre a receita da alegria, ou sobre a receita da tristeza, até ter estrutura para olhar profundamente um 6As, entende? Por exemplo, lifelong learning. Lifelong learning, eu comecei e falei, eu quero falar desse assunto num método. E eu quero criar as ferramentas. Por onde eu começo? Como eu aprendi. Mas como é que eu aprendi? E aí eu vou construindo a partir dessa lógica, da minha necessidade de falar sobre aquele assunto. Até a Dani falou assim, eu fiz o lifelong learning e a ferramenta da primeira vez que eu fiz o curso diz assim, onde você poderia estar se as pessoas em volta de ti tivessem feito o que você acha que elas deveriam ter feito. Então, tu pensa no teu pai, na tua mãe, no teu marido, na tua amiga. Se essas pessoas tivessem feito o que tu acha que elas teriam que ter feito, onde você estaria? Tipo, onde é que a gente estaria? Uma pergunta angustiantíssima, né? Porque e o meu objetivo era angustiar. Porque eu não posso mais, na vida adulta, justificar uma ausência de ação em função de um passado em que eu não pude fazer as coisas por causa de, né? Na segunda vez que eu rodei a ferramenta, eu já melhorei a ferramenta. Porque eu falei, eu só vou causar angústia. Eu também tenho que causar admiração. Aí eu fiz meio que uma misturinha, sabe? Como se fosse um empty chair, assim. Ah, vocês não viram empty chair ainda, mas como se fosse uma modelagem, sabe? Ah, quem é a pessoa que você conhece que é um lifelong learner? Porque eu fiquei angustiada com a ferramenta. Então eu fiz a primeira rodada e eu falei, não tá, tem alguma dor aqui ainda. Então o método, ele sempre vai ser um reflexo do que está passando dentro da gente.
E a lógica e o framework, como tu dissesse, assim, a linha, né? Ela é o nosso jeito de resolver um problema. Eu falo assim, como eu vou desenvolver meu método? Como é que tu resolve um problema? Né? Nesse final de semana, no Tobias Social Club, gente, participem, é muito bom. É muito legal, né? No Tobias Social Club, esse final de semana, a gente falou do 7 hábitos, né? Eu sempre faço um diagnóstico dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes lá. Porque eu falo, tem que passar por ali. Não adianta eu tentar avançar. Então, tem mestres que têm métodos que ajudam, que criam na gente uma lógica para a gente construir a própria metodologia. Respondi a pergunta, gente, será? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, não tem uma necessidade. Você fala bastante dessa questão de descascar a cebola, né? É meio que uma espiral onde você começa por fora, vai se aprofundando até tocar num ponto, né? Sim. Esse descascar a cebola a primeira sessão começa com alguma coisa mais superficial na camadinha da cebola e lá na última sessão ela é mais profundona? Ou ela é vales e picos, assim, o tempo inteiro? É vales e picos. Porque a pessoa pode, na primeira sessão, achar a roda da vida a coisa que mudou a vida. Uhum. Porque ela pode ali revelar uma vulnerabilidade e confessar um aspecto de relacionamento ou alguma coisa que... Esses dias eu fiz um atendimento, faz uns 7, 8 meses esses dias, agora com a pandemia a gente não faz atendimento mais presencial, e esse era. Daí eu fiz uma roda da vida e ela veio para falar de trabalho, essa pessoa. Porque eu tenho que trabalhar, tenho que... Beleza. E eu peguei, falei, e aí, e essa nota, e essa nota? Quando chegou em relacionamento amoroso, ela deu tipo 4. E ela já tinha falado uma outra coisa sobre o marido, que ela tinha casado por medo de nunca casar. Bem interessante, assim. Só que ela falou muito por cima. Ela não falou assim sobre, quero falar sobre isso. Então, eu amo muito as sessões, independente do tema, em que há um diálogo mediado pelo instrumento, mas que a gente está com a orelha do tamanho da sala. Porque a pessoa deixa escapar. Sempre a gente deixa escapar. A gente repete o que escapa. Ela falou do marido rapidamente, 99% do trabalho, 1% do marido. Aí me aparece uma roda da vida nota 4, eu falei, eita, é aí, não tem erro. Mas eu vou disfarçar também, ela disfarçou. Eu vou disfarçar, eu vou comer pelas beiradas, porque ela comeu pela beirada, não vou escancarar. Mas eu vou perguntar como é que é o relacionamento dela, como é que são as coisas, né? Para que ela possa se preparar para enxergar o que ela ainda não vê. Então, ela deixou assim, a pontinha do problema sair e já voltou para o centro. Vamos lá escancarar que o problema é o casamento, né? Ela não me contou isso ainda. Ela deu a nota ali, ela veio para falar do trabalho. Então, com o tempo, a gente vai tendo instrumentos que vão mostrando até a pessoa enxergar, né? Então, é uma coisa que ela fala, tá, hoje ela já é mais amaciada. Isso é muito interessante, assim, sobre esse assunto. Mas ela veio para resolver uma questão, até que ela se abra, a cebola vai trabalhando nos picos conforme o quanto ela revelar sobre o verdadeiro problema, né? Então, a gente está ali, na verdade, é para compartilhar e tá com o ouvido grande e falar, tu escutou o que tu falasse? Tu falaste tal coisa, percebeu que isso foi dito? Bem pesquisador, assim, sabe? Bem estudante junto com a pessoa. Essa coisa que você pontuou de esperar a pessoa estar pronta tem a ver também com a negação, porque muitas vezes a pessoa até sabe, né? Ela também não quer admitir para ela mesma. E é preciso muita sensibilidade para você poder conseguir entrar nessa seara na vida do outro. Né? Sim, muita, claro. E assim, né? Quando a gente fala dos mecanismos de defesa, a pessoa, quando ela ainda está muito inteligente, muito racional, muito estruturada, ela não está pronta para que a gente entregue para ela o martelo para ela terminar de se quebrar. Então, isso porque estamos falando de life e no 6As que é a nossa grande paixão, né? Sempre é assim, o que desperta mais curiosidade os 6As, né? Mas a gente vai ter, como a Patrícia falou, assim, sensibilidade mesmo, porque às vezes é óbvio para nós alguma coisa, mas pode não ser por necessidade de não ser óbvio para aquela pessoa. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu atendi, Vanessa, que foi tão interessante. Ela também veio pela questão profissional. Ela já estava muito bem
resolvida, vamos dizer assim. Ela tinha 2 formações, aí queria passar no concurso público, já tinha passado, já tinha adquirido cargo de chefia, e ela super nova, assim, 30 anos, e já tinha conseguido um patamar. Aí ela chegou para mim, ela disse, Paty, eu tô totalmente parada, assim, eu tô me sentindo paralisada, procrastinando, e realmente não era um perfil dela, que ela sempre foi de muito estudo, aquela pessoa de muita... E aí a gente começou um processo e foi impressionante. Quando a gente chegou, acho que no 4º encontro, a gente foi bater na questão dos sonhos, né? Eu disse, tá, me diz qual era o teu maior sonho, assim, quando tu era criança. Ela disse, de quê? Não lembro. Eu disse, o que é que você mais brincava? Porque é engraçado como isso revela da gente, né? Aí ela parou, ela disse, eu adorava brincar de casinha. E meu sonho era ser mãe. Foi a última vez que eu vi essa criatura no momento, porque aí a ficha caiu para mim e acho que para ela não caiu, despencou. O sonho maior dela era ser mãe, mas uma coisa que eu tinha detectado também é que ela não tem muita confiança no casamento. Isso já deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Ela até hoje não é mãe. E ela também não me procurou mais e ela parou totalmente. Eu digo, por isso que eu digo assim, às vezes a coisa chega, né, tão na cara, mas o outro não está preparado e não quer ouvir aquilo. Apesar de que foi ela mesma quem falou, Sim. eu nem precisei dizer nada. Mas ali ela negou aquela verdade para ela e escolheu permanecer na negação. Exato. E assim, talvez ela esteja no processo ainda, né? Eu já tive coisas, eu lembro que na faculdade eu abri uma empresa, na segunda fase da faculdade, aí Ju, escuta essa. Na segunda fase da faculdade eu abri uma empresa. E era uma empresa de consultoria de marketing, a minha formação era marketing. E a gente... a Amanda entrou aqui, peraí, deixa eu silenciar. E a gente... era uma equipe, eu chamei todos os meus amigos, a maior roubada do mundo, era eu e mais 9 na empresa, né? E naquela época a gente começou a atender um restaurante japonês e ele confiou na gente, assim, bonito. E eu era presidente da empresa, né? Naquela época era mais chique, tipo, CEO, hoje era eu presidente da empresa da faculdade. Tá. Eu sei que começou a aumentar o tipo do problema que eu tinha que administrar, eu não sabia o que fazer, e ao invés de dizer para ele, não consigo mais te atender, eu sumi. Ele me ligava, eu não atendia. Tipo assim, sabe aquela vergonha total? Passaram-se 11 anos, eu fui lá. E aí, eu lembro assim que era life e tinha que fazer um resgate de alguma coisa que estivesse mal parado. Eu queria morrer toda vez que eu passava perto do restaurante. Eu lembro que nesse meio período eu tive um namorado que adorava esse restaurante. Chama Sushiyama, aqui na Lagoa. E um dia ele me levou lá. E aí, o dono da empresa tá sempre lá. Quando a gente chegou, eu já me abracei no namorado, sabe? Porque eu não queria... Porque eu falei, não sei nem se ele vai lembrar de mim ou não vai, mas eu queria morrer de estar lá. Então, quando chegou o garçom, que tem um garçom que é da mesma época, foi o garçom que atendeu a gente, eu tava assim, ó. Tal coisa. Eu não queria contar para esse namorado. Meu namorado não sabia desse meu fiasco. E eu tava cansada de passar por isso. Eu falei, cara, toda vez que eu passava na Lagoa, na frente do restaurante, eu lembrava do meu fiasco. Eu falei, eu preciso enfrentar isso. 11 anos depois, eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, domingo de manhã, né, não, era sábado de manhã, eu tinha que entregar a tarefa, né, pra turma. Aí, liguei para saber se ele ia estar lá. Ele tava. Quando ele chegou, ele olhou na minha cara e ele falou, Vanessa. Daí eu olhei e falei, eu vim aqui para pedir desculpas, né? Não sei se tu lembra de tudo que aconteceu. Ele falou, lembro. Mas sabe assim, tipo... Ele falou, agora nós vamos conversar, sabe? E ali eu me senti justamente aquela menina jovem que estava entrando na faculdade, que estava lá envergonhada por não saber o que fazer, né? E eu já tinha empresa, people, já estava rodando life, sabe? Então, eu sinto que às vezes o que eu precisei foi desse tempo todo para aguentar essa informação sobre mim mesma, né? Porque seria muito mais gostoso me acostumar com o meu sucesso, né? Mas ele só seria legítimo se eu pudesse honrar meus fracassos, né? Então, foi muito forte a conversa com ele e eu sempre vou lá agora. Então, é muito legal, porque eu sempre gostei, sempre achei que é o melhor restaurante japonês que tem aqui. Então, o Ricardo sabe dessa história, eu vou lá, cumprimento. Sabe quando você fala assim, nossa... Então, vai chegar um dia, Patrícia, que essa menina vai falar assim, Patrícia,
tu vai estar grávida, ela vai ganhar o filho, tu vai cruzar com ela, com o filho no carrinho, e ela vai dizer, eu nunca consegui olhar na tua cara até conseguir cumprir meu sonho. Mas saiba que foi naquele dia. Isso vai acontecer muito mais vezes conosco do que a gente imagina. Então, às vezes, quando existe uma desistência, nem sempre uma desistência é sobre nós, mas é um enfrentamento que pode levar 11 anos para ser executado, né? Tem gente que, pô, tem problemas nossos, o que a gente vai aprendendo, eu acho, quando a gente amadurece? A tentar corrigir o erro assim que comete, né? Então, você fala assim, putz, cometi um erro, deixa eu corrigir logo esse negócio aqui, deixa eu tentar resgatar, que senão vai passar mais 11 anos, eu vou me acomodar nisso. Mas para tudo existe um tempo mesmo, né? Faz sentido? Total sentido, assim, e eu imaginei mais ou menos isso mesmo, ela não soube lidar, né? Ela ainda está naquela fase, como você diz, ela ainda está na fase, ela ainda está no, eu não tinha pensado dessa forma que ela ainda está no processo, mas a negação é o processo, né? Ela ainda está realmente. Ali tu quebrasse ela, não tem mais negação. Então, assim, quando a ficha cai, não existe mais defesa. E vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que uma das pessoas que eu venho atendendo, ela já está numa fase com relação à idade que, se ela quiser ter filhos, é importante que ela faça um movimento, né? Não acho que ela não tenha pouco tempo, mas é importante, assim. É uma coisa que é nítido, né? E só que ela é uma puta profissional. Chique, sabe? Aquela coisa assim, executiva. Então, tu olha, só aplaude, né? Então, o fato de ela ser uma profissional que todo mundo admira faz com que ela anule a presença dela nas outras pessoas. E aí ela entende que tá tudo bem, né? Eu peguei e comecei a conversar com ela, ela disse, meu pai me falou que eu nunca vou casar. E eu falei, ué, mas ele tá certo? Ela disse, mas como assim ele tá certo? Eu falei, não é óbvio? Quantos anos tu tem? Tu tá morando com quem? Né? E aí tá sendo incrível porque o processo dela tá avançando e finalmente ela me mandou mensagem. Vanessa, é normal depois que a gente descobre isso odiar a nossa vida profissional? Daí eu falei pra ela, cara, já estive aí. Exatamente no seu lugar. E esse é um ponto, people. A gente só vai com alguém até onde a gente foi com a gente. Então eu tive segurança para falar para ela o que eu falei, porque um dia eu estive exatamente onde ela estava. E alguém teve compaixão de mim. Então quando tu fala assim, não, mas qual é o teu sonho mesmo? Assim, não sei, não, brincava de casinha, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Cumprisse a tua função, Patrícia. Ela não tinha nem que voltar. Ela tá ali, na angústia, finalmente. Não, você não vai casar mesmo, você não vai sair de casa. Não tá vendo que essa é a tua escolha diária? Ou tu tá iludida que alguém vai vir na tua porta e sem nenhuma ação as coisas vão se resolver, né? Ela, não, mas é comum odiar a vida profissional depois disso. Eu falei, cara, já estive aí, né? Que top. Aí eu pensando, ela evoluindo, sofrendo lá, né? E eu, uhul! Vendo o sofrimento que ela tem que passar. Porque se ela não percebe o que é a realidade... Então o Júnior, esse meu irmão que morreu, ele dizia assim... quando eu gostava dos meninos na adolescência e eu ficava esperando os guris ligarem em casa, então eu não saía de casa, era só telefone fixo, né? Então se eu ficava com alguém lá e a pessoa pegava meu telefone, eu ficava colada do lado do telefone. E ele dizia, Vanessa, as coisas são o que são, não o que tu gostaria que elas fossem. Não se iluda, eles não vão ligar. Se eles quisessem, eles já teriam ligado. E se você perder a ligação e eles quiserem, eles vão insistir. E se tu não atenderes, eles vão descobrir onde tu mora. Então, tipo assim, ó, não te ilude. Era horrível escutar aquilo, horrível. Eu, adolescente, nunca queria acreditar. E era verdade, eles não vinham mesmo. Né? E eu dizia, tá, mas o que eu tenho que fazer para eles virem, né? Aí meu irmão dizia, não, fica com eles. E aí era a batata, cara. Não ficar com o guri, no dia seguinte ele ligava, meu irmão tava certo, né? Então, às vezes, tu vai lá, tu pega um mestre, né? Alguém que tem a manha na coisa, daí tu vai na modelagem. Entende, Lauren? Tu pega o problema, vai na modelagem. Vai na tatatã. Eu tô falando aqui que o Júnior, quando me quebrava, e eu sempre tive nele uma pessoa muito sábia, ele era um modelo. Então, quando ele diz, olha, se tu queres, eu vou testar a metodologia dele. Não fica com os caras quando, sabe? E não fica assim, uma, duas. Não fica uma semana. Algumas vezes, se tu quer que essa pessoa se apaixone, não esteja com ela, né? E fala, mas como assim? Eu não via sentido eu apaixonada, né? Então, a modelagem tá lá no começo. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que pedir ajuda.
né? Então, agora que ela está lá, uma super executiva, mas na área da vida, em que ela quer construir família, a nota dela não está legal, antes de tudo ela tem que aceitar. Sim, está acontecendo, isso faz parte. Lá o CESAR já está aberto desde a roda da vida. Mas ela vai, pega um modelo, o que você pensa, qual seria a pergunta que você faria, né? E assim se segue. Muito bom, muito bom. O que mais? Eu. Fala, nega. Pode ser? Vamos lá, milhões de dúvidas. Ótimo, manda. A minha ideia, enquanto eu ia assistindo as aulas e ia praticando com as sessões, eu era inicial, né? Era, vou aplicar a ordem dessa apostila aqui. Porque foi assim que eu havia entendido, né? E eu senti, em algumas situações, senti 2 vezes a necessidade de no início, tipo, quando estava fazendo como é que fala aquela primeira parte? Fugiu. Falando sobre como foi a sessão anterior. O inventário de aprendizados? Fazendo follow-up. Follow-up. Tá com vendo? Tô te ouvindo. Oi. A tua tela travou para mim, mas... Ou ela travou, ela tá parada de cara com a... A internet começou a cair de novo aqui. Vai lá, vou abrir aqui. Minha internet está muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas pode falar que estou te ouvindo. Tá, então daí no início da sessão, follow-up, tal, a gente falou da sessão anterior, daí fiz a inspirativa, e ali veio alguma coisa, um assunto que a gente ficou naquele assunto, por exemplo. Tava falando sobre, na modelagem, escolhendo sobre o sonho e qual o problema para esse sonho, certo? E ela não conseguia especificar um sonho. Era tudo muito amplo, muito do 1 pro 5, sabe? Muita coisa. Eu fui tentando afunilar, fechar mais identificar melhor o sonho. Tá ouvindo? Tô. Tá. E aí eu percebi que eu fiquei praticamente a sessão inteira, né? Tentei otimizar meu tempo, tudo, mas realmente ela tinha uma grande dificuldade de entender o que ela queria, porque ela não sabia, beleza? Então, eu parti dali eu percebi que tinha, para ela identificar esse sonho, conversando, indo tal, eu vi que precisava, entendi o que ela falava tão forte. Várias vezes ela falava de que ela tinha medo, medo. Daí, só que a gente não tinha chego ainda nos 6As, mas eu já tinha lido, né? Já tinha estudado. Daí eu pensei, não, vou focar nisso agora, porque senão eu senti que não ia evoluir, sabe? Porque ela não queria dizer o sonho dela verdadeiro, porque aquele sonho ele estava vinculado a um bloqueio. Um bloqueio de falar. Então, naquele momento, eu acabei tomando a direção da sessão no 6As. Sabe? E depois... Não é um erro. Não? Não. É que tá bem... Não, né? Não, nem um pouco. A questão... não estão escutando? É que tá meio ruim, assim, falha. Peraí. Melhorou? Peraí que agora eu tenho que ver... Tá com eco. Vida, como é que eu faço aqui? Bota o som do outro. Liga os dois, né? Baixa o som. Acho que deu. Você tá usando os áudios? Melhorou, né? Já deu, acho que eu já descobri. Bota... Aqui deu certo, né? Desligou o microfone ali. Desliguei. Não tem nenhum problema tu ires direto para o 6As quando tu sente que pode, né? O que acontece? Vamos pensar primeiro na questão do medo.
quando alguém disser tenho medo, tu vai se perguntar especificamente do quê? É como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico médico. Tô com dor. Entendi. Dor do quê? Dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é onde? No meio, no lado, em cima, atrás, de um lado só, dos dois lados? O tipo da dor vai e volta? Quer dizer que quando a gente especifica o medo, a gente sabe melhor qual técnica usar. Então, isso é um fundamento importante de ser desenvolvido para que tu possa, na hora que eu tenho medo, tá na sessão de sonhos ainda. Não precisa sair dessa sessão. Ela fala assim, medo, jura? Do quê? Eu tenho medo de que me julguem. Quem julgue? Me diz assim, especificamente uma pessoa que te julgaria. Sabe? Tu vai tentando afunilar o medo, aí ela vai dizer, eu tenho medo que me julguem, que minha mãe me diga que eu não posso, porque um dia ela me falou que eu não teria condições. Que dia foi esse? Tu já tá no 6As. E se ela te dissesse que você era capaz, qual sonho você realizaria? Pronto, voltasse pra tua sessão. Tu não precisa... tu pode, tipo assim, triangular, tu entende? Tu pode fazer uma volta em torno do 6As sem perder a direção da sessão. Porque no fim das contas, tudo vai ser sempre 6As, sabe? Tipo assim, eu mesmo não consigo mais. Eu já escuto a pessoa e já penso. Deixa eu pensar onde está localizada aquela dor, aquele medo tem relação com o quê? Onde foi que foi, qual é o mecanismo de defesa que está sendo aplicado, sabe? Só que a gente não pode... Eu tô assim também, não tanto, óbvio. Ontem, desculpa interromper, ontem eu tava na terapia e não, eu fui cortar o cabelo semana passada e o cabeleireiro falou assim pra mim, me conta, o que tá fazendo? Eu falei, tô afastado do trabalho, vou sair, contei toda a história que tinha que contar, enfim. E agora eu tô fazendo a formação de coach, blá, blá, blá. E ele falou assim pra mim, então quem sabe daqui a pouco tu vai fazer psicologia. Eu disse não, mas tão não, que eu estranhei, sabe? Na hora eu percebi, falei, por que esse não? Sabe? Por que esse não? E depois eu fiquei analisando, pensando e consegui identificar o porquê do não. E mudei meu pensamento. Tipo, hoje eu acho que eu faria de boa se tivesse que fazer. Se eu quisesse fazer, né? Sim, é muito 6As o tempo inteiro a vida. A gente toma posse dessa autonomia, né? De tu falar como eu me sinto, as reações que eu tenho, elas fazem parte de uma linha biográfica. E se eu tenho essa capacidade de trazer à tona, eu não vou agredir mais ninguém. Hoje a Carla, que é quem cuida do João Ricardo, né? E eu acho que eu não contei para vocês, mas uma pessoa entrou no meu Instagram, ou contei por cima só, e aí ela disse assim, uma opinião. As pessoas que te seguem não querem entrar no teu Instagram e ver fotos do seu filho e do seu marido. Elas querem ver conteúdo. Admiro muito você, mas estou deixando de te seguir. Mas você é maravilhosa. Um beijo, tá. Gente, mas sabe ódio? Mas uma coisa assim, eu queria estrangular, mas eu falei, evento mais resposta é igual a resultado. O cover, olha meu raciocínio, Lauren. Me vem uma birra, eu falo, seja proativa, crie um espaço para pensar e depois haja. Qual é o seu objetivo com essa pessoa? Sabe? É uma coisa... Aí tá, daí eu tava em casa e falei, Ricardo, olha isso aqui e tal. Daí eu não respondi a menina, né? Porque o que eu melhor poderia fazer para ela era não responder para que ela tivesse em retorno a angústia. Então, com sorte, ela tá angustiada de alguma forma por ter afeto comigo, por eu não ter ligado para a mensagem dela, né? Então, eu falei, não, com sorte, eu vou modificar o afeto dela, ela vai ficar angustiada e vai ver que o meu melhor conteúdo hoje é minha família, se ela quer ver conteúdo, né? Mas eu fiquei indignada, porque eu achei injusto, achei desagradável, achei... Só que assim, passou, entende? Você fala, isso tá ali, fiquei por toda a vida. Acho que qualquer pessoa que fala de um filho nosso, a gente quer estrangular, ponto, acabou, não tem. É visceral mesmo, sabe? E aí a Carla falou assim pra mim, hoje, que eu cheguei e falei assim, mas é uma idiota. Eu falei, você é uma idiota. Que às vezes eu tô, assim, estressada e é raro eu falar, mas é uma idiota. Eu peguei e falei, mas você é uma idiota. No negócio. Ela disse assim, tu nunca perde a compostura, né? Tu nunca assim... Aí eu falei, cara, é difícil, bicho. É raro. Porque eu sei que a culpa é minha. Se a pessoa tá me causando um idiota, eu sou a idiota, entendeu? Você fala assim, por que eu tô botando energia nisso? Isso vai abrir um 6As.
né? E é muito interessante, assim, que hoje eu postei uma foto do João Ricardo e eu pensei assim, engraçado que desde que ela falou aquilo, eu fiquei assim, mas para que serve meu Instagram? Mas será que eu devo postar? Mas será que eu tô botando o João Ricardo para ser visto por pessoas assim? Mas, sabe quando você fica seisás, confusa? Né? Eu falei assim, eu vou deixar de postar a foto mais fofa do mundo por causa disso, Vanessa. Não, né? Mas ainda tô em seisás. Eu tô tão em seisás que eu não perdi a compostura pública, mas em mim eu tô idiota, sabe? Eu tô pensando, meu Deus, né? Ultimamente eu tenho refletido sobre o fato de que a nossa tendência é sempre absorver culpa, né? Então, quando a gente se propõe ao caminho da autopesquisa, a gente sempre diz, mas eu sou idiota, né? A culpa é minha. Mas sabe que ultimamente eu tenho pensado que nem sempre a gente faz parte da culpa? E é muito, muito difícil pensar isso. E por que isso aconteceu? A gente mandou fazer o livro do Lifelong Learning, né? Em resumo. E quando o livro foi impresso, ele foi impresso com uma guarda. A guarda é essa parte aqui do livro. Essa parte, essa folha, sabe? E ela foi impressa com a guarda errada. Quando chegou na minha mão, eu já estava atrasada, tipo, 15 dias para entregar os livros já tinha passado do prazo de todo mundo que tinha comprado o livro, já estava sem graça, mas eu sabia que ia chegar um livro massa. Tudo bem, vou aguentar esse tranco. Quando eu abri e vi que a guarda estava errada, eu não podia acreditar. Eu levei para casa, tipo assim, muito seisás. Muito. E eu não consegui dormir. Sexta para sábado e de sábado para domingo. Me entregaram sexta-noite, ou seja, não dava nem para eu mandar pelo correio. Domingo à tarde eu liguei pro dono da gráfica. Eu falei, cara, não dá. Eu não queria perder esse status quo de paz, né? Eu não podia dizer, você tá errada. Porque eu ia entrar em discussão com essa menina. Eu falei, eu não vou entrar em discussão. Na gráfica era um pouco diferente. Eu tinha direito, eu paguei pelo negócio. Era outra coisa. Não fui eu que errei, né? O que eu errei? Eu errei de não estar do lado da impressora para ver a guarda. O que eu fui? Eu fui lá ver a guarda e vi a impressão. Vocês viram? Eu postei a impressão da guarda. Eu tava lá. Eu falei, não vou imprimir nada sem eu ter certeza cada página agora. Foi um aprendizado. Mas eu tive ali que passar por isso, assim. Eu sempre assumi as minhas culpas, como se fossem minhas, para não me estressar com o dono da gráfica, da vida. Então eu vejo que no 6As, o primeiro A é sempre avaliar, mas ele é o A mais difícil. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo tranquilo aqui, tá normal para mim. Ai, que bom. Então, assim, dos 6As, todo ele, o mais difícil é avaliar. Porque a gente não precisa trilhar toda a rota dos 6As quando percebe que o problema não é nosso. E aí a gente consegue não responder a mensagem e entender que aquela reação do tipo, mas é uma mané mesmo, que isso é só uma coisa cultural, mas que não é do princípio, não tá na bola de vôlei, não tá na cebola. É só uma reação treinada, né? A um estímulo que culturalmente a gente deveria retornar, né? Ou seja, quando alguém agride, como eu devo retornar, né? Então a gente instintivamente tem um tipo de retorno, mas nem toda briga vale a pena. Então, 6As, a parte mais difícil, tanto que antecede o aceitar, que é a segunda parte mais difícil, é avaliar se aquele problema é meu mesmo. Faz muito sentido, acho que economiza também muita energia. Muita! Nossa! Mas por que é tão importante, antes de ir no 6As, falar de evento mais resposta é igual resultado? Porque tu cria um espaço para pensar. Então, se eu não sigo essa ordem lógica, eventualmente eu pulo para um aprender antes de capacitar essa pessoa para avaliar o problema. Por isso eu tenho essa lógica e sempre insisto assim, se der para seguir a ordem, com o tempo a gente vai ganhar fluência para pegar 6As, voltar para a técnica, pega 6As, volta para a técnica, pega 6As, volta para a técnica. Que a técnica vai ser sempre um recheio extra de um arcabouço que sempre será o 6As, por paixão, assim, né? Bom. O que mais?
Como é que foi, gente, o módulo do Life? Quais são as expectativas para o módulo do coaching executivo? Quem que queria que o Life continuasse ou pulasse para as ferramentas avançadas, né? Coaching executivo não. Quem que gosta de coaching executivo? Deixa eu ver. Quem está esperando por esse módulo? Ah, até tem uma turma grande aí. Beleza. Sabe o seguinte, que o coaching executivo é bem Life, tá? Tu Na tens nossa abordagem. razão, de que deveria ter mais tempo mesmo. Sim, eu acho. Tá. No mínimo uns 2 meses de Life. Uhum. A Porque- minha expectativa com o módulo executivo é justamente essa, assim, porque eu sempre tive uma certa resistência. Eu sou formada em gestão de pessoas, né? Minha área é gestão de pessoas. Eu vim da administração e foquei na gestão de pessoas depois. E eu sempre me desestimulava muito quando tinha essas questões assim, dá palestra, dá treinamento para uma empresa. Aí você chega lá e você sempre percebe que o dono ele não está preocupado no funcionário como colaborador, que é uma palavra tão bonita e tão poética, mas no final das contas ele só quer saber de você colocar a galera para se motivar, para meter mão na massa e dar resultado para eles. E acho que essa é uma das expectativas, assim, é poder olhar para esse executivo, mas de uma forma mais humanizada. Né? Sim. Poder chegar e realmente fazer algo pelas pessoas de fato, assim, realmente poder chegar e dizer, não, é executivo, mas é um executivo mais congruente, mais íntegro. Mais parecido com a gente. Isso. Ou até que se ele venha com alguma frieza, que a gente tem uma capacidade de não julgar aquela posição, sabendo que ele está ali se defendendo. Foi interessante que uma pessoa me indicou um atendimento, aí ontem eu fui atender. Aqui no Zoom também. E aí eu fui, não, vamos conversar, tal. Daí ele disse assim, olha, a primeira coisa que eu acho importante é que eu acho que a gente, né, tem que deixar claro para as pessoas o quanto elas valem, né, qual é o preço que a gente tem que pagar. Mas assim, e aí ele começou a falar Empresário, de dinheiro. Empresário. E aí ele começou a falar de dinheiro, porque o que acontece? As pessoas, porque sabem que a minha família tem dinheiro, querem me usar. E começou a falar da ganância, do dinheiro, do quanto que as pessoas valem, de qual que é o preço, de qual que é o pagamento. E assim, durante mais ou menos uns 5 minutos ele só falou de dinheiro. Né? E aí eu falei para ele assim, interessante eu estar te escutando, assim, bem difícil te ouvir, né? Porque tu já está se defendendo de mim como se eu pudesse te atacar. Né? Então é muito complicado conversar contigo sabendo dos teus pressupostos. Mas eu te compreendo, né? De fato, aí eu peguei e entrei um pouco e ele fazia assim. Porque eu entendi o que ele queria dizer. Só que o rótulo que ele estava usando era uma coisa extremamente, para nós, assim, meio brutalzona, sabe? Só que não era. Ele tem um 6As. Então, ele tem um irmão que, por causa da herança, fez rolo. Um pai que só trabalhava e não deixava os filhos desfrutarem do dinheiro. Então, era daqueles mais muquirana. Né? Uma mãe que morreu cedo, então ele não teve a presença dessa leveza. A mãe dele morreu quando ele tinha 12 anos. Aí tu começa a entender o contexto e você fala, nossa. Eu disse, olha, tu sabe que é importante que a gente se defenda mesmo. Só tome um cuidado, que há pessoas que não vão te atacar. Então tu tens que desenvolver uma melhor estratégia para saber quem vai te usar e quem não vai. Então não é de tudo ruim que você tema. Só é ruim que você não viva nenhuma relação de forma saudável, achando que todo mundo é exatamente como a tua história. Então, ele quis dizer isso porque ele achava que eu ia atender ele e que o meu preço era caro e que daí, então, tu entende? Que daí eu ia usar ele e eu atendi ele de graça, porque ele veio indicado. E eu falei, não, eu faço questão de te atender sempre quando é uma pessoa primeira, inicial, assim, eu sempre atendo pelo menos uma meia hora antes, sem menor... Nenhum constrangimento, nenhum. Oh, não, tu veio indicado sempre, mesmo sem indicação, eu atendo meia hora ali tranquilamente do meu dia, com o maior prazer te atendo. E eu falei, bicho, tu me deve, no mínimo, gratidão, eu falei. E esse pressuposto de que eu estou te devendo algo porque alguém te machucou algum dia sobre o teu dinheiro, faz com que eu queira me afastar de ti, com que eu não tenha interesse em seguir o trabalho contigo. E não o contrário. Tem coisas que o dinheiro não compra, o meu tempo o dinheiro não compra. Né? Então tem coisas que... Então, a gente, às vezes, tem que ter uma transparência, uma honestidade com aquela pessoa, para que ela enxergue essa brutalidade, às vezes, né? Para que fique claro que, às vezes, a coisa não tá legal, que não tá no rumo certo.
Eu saí assim cansada ontem, sabe? Eu falei, pô, isso aí foi... Fala, Ju. Vanessa, tu tocou numa questão agora. Tem algumas pessoas que estão pedindo para que eu... faz comigo. Acho que todo mundo vai estar passando por isso, né? Faz comigo o coach lá, não sei o quê. E eu tô começando a amadurecer a ideia de fazer. Tanto que eu já tenho... Amanhã vem um menino aqui pra gente conversar um pouco e tal. E daí tem a questão do preço-valor, né? Que eu acho realmente que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, tanto que eu estudei, tanto que eu me dedico e tal. Só que eu queria saber como foi a tua experiência no começo, sabe? Acho que até porque tu é modelo. Então, para saber assim, como valorizar, sabe? O trabalho, como que a gente inicia nesse processo assim? Então... Eu nunca trabalhei em sessão mesmo de graça. Eu consegui, na minha cabeça, entender assim que contribuição social é muito diferente de trabalho. E existe uma lógica simples, e quem não entende essa lógica simples não está muito preparado para ser nosso cliente. Existe um trabalho sendo executado e é a tua profissão. Se é a tua profissão, tu tem que ser paga por isso. Esses tempos me chamaram agora, faz uma semana, para fazer uma palestra num evento grande. E eu já fiz 2 vezes palestra nesse evento, de graça. Porque oportunidade, tu pode fazer propaganda. Daí eu fiz, no primeiro evento, folders, nunca tive crença em folder, mas fiz. No outro, não, porque é bastante gente. E eu falei, não, sabe quando você fala assim, tá bom. Aí dessa vez veio a proposta. E aí eu falei, mas qual vai ser a remuneração? Eu tô fazendo um valor diferenciado quando é online e faço questão de atender, fico feliz. Daí ele falou, não, é em parceria. Daí eu falei, esse evento visa lucro? Porque esse é meu trabalho. E contribuição social eu já faço. Eu te agradeço a oportunidade. Mas se há palestrantes sendo pagos, eu também devo ser. A gente sempre sente que tem um constrangimento, parece. Só que é simples, Ju. É trabalho. Então você vai ao médico, você não paga? Paga. Vai ao dentista, não paga? Paga. Vai ao psicólogo? Paga. Paga. Vai ao coach? Paga. Paga. E eu acho que eu sinto que o nosso serviço é transmitir a essa pessoa essa segurança pela metodologia. Então, você está sendo formada numa instituição que é relativamente conhecida, pelo menos em Santa Catarina. Você pode ter uma maneira de construir um discurso cada vez mais honesto sobre o que tu está proposta a fazer. Como eu aprendi a fazer as coisas hoje, assim. Como hoje eu estou sem equipe, né? Eu estou fazendo os pré-atendimentos todos, comerciais. Então, quando veio essa indicação, por exemplo, dele ontem, eu tenho marcado meia hora de conversa com as pessoas que têm interesse em fazer os nossos cursos, inclusive as que não têm. Tenho atendido pessoas que eu não direciono para fazer nada. Eu falo, olha, tipo ele ontem, eu falei, eu não tenho condição de te atender. Dentro da tua demanda, do que tu tens que fazer, eu te indicaria para tal coisa. Aí encaminhei ele para uma outra coisa que eu acho que ele tem que viver, e foi super boa a conversa, só fiquei muito cansada. Mas foi super saudável, sabe? Foi honesta mesmo, assim, foi muito boa. Então, o fato de eu hoje estar fazendo meu comercial me ajuda muito, porque chega um momento em que eu digo, olha, de tudo que eu tenho, o que eu consigo te oferecer é isso, existe essa tabela de preço, é essa metodologia, e é simples, entende? Eu sinto que quando a gente mistura muita emoção, vocês estão me ouvindo? Na hora de pensar em cobrar, é porque a gente está num processo sobre atribuir valor a nós e não ao trabalho. A gente está confundindo, entende? Então, tu deve pensar assim, qual que é hoje o trabalho social que tu faz? Né? Tu és uma boa cidadã? Tu paga a tua luz em dia? Tu paga a tua água em dia? Tu é alguém honesta? Tu é uma boa pessoa? Tu tenta pelo menos separar teu lixo de vez em quando? Você está fazendo tua contribuição social mínima e tentando ser uma pessoa decente? Né? E está investindo num curso que não foi de graça. Você está pagando por ele. Significa que tu tem instrumentos que eventualmente os teus clientes não têm. Né? Então, assim, é muito simples, é um trabalho. Né? Então, vale a pena tabelar, vale a pena colocar um valor. Então, eu tinha uma métrica, eu coloquei assim, que no primeiro semestre a sessão seria 230. Na época, eu fazia sessões de 4 horas mesmo, eu queria aprender muito. Eu não estava muito interessada se eu ia ganhar 100, 200 ou 500. Eu queria posicionar bem, eu queria que a pessoa dissesse, eu estou indo pagando R$230 para estar ali, eu vou, né?
Depois eu falei, vou ficar um semestre assim, depois eu vou aumentar um pouco o valor. E assim eu fui, aumentando de semestre em semestre um pouquinho, né? Até que eu comecei a criar o curso, a não atender mais individual, a criar as metodologias, né? E hoje eu atendo individual 3 pessoas. É o que eu posso atender por semana. Eu atendo 3 pessoas, é o que eu gosto, o que me mantém com prazer, né? E são atendimentos pagos. Os atendimentos de indicação, os atendimentos comerciais, eu tenho, a hora que terminar o nosso hangout, eu tenho 30 minutos com a menina lá do Rio Grande do Norte, sabe? Às vezes eu troco mensagem no Instagram, às vezes no WhatsApp, às vezes eu falo, puxa, essa pessoa precisa de um Zoom. Às vezes só o WhatsApp já resolve, entendeu? Só que o que eu sinto que é, e que sempre será um diferencial grande nosso, e é importante que a gente leve isso como cultura da nossa formação, é que a pessoa é muito importante. Ela tem que ser escutada, né? Ela tem que ser ouvida na demanda dela. E que não nos custa uma ligação de 30 minutos, né? Então, assim, eu sinto que educação ao atender, tem pessoas que já vão vir definidas. Eu quero fazer, Ju, quanto é que é a hora? Tem gente que prefere objetividade, sabe? Que fica, não sei como, tem pacote, não tem pacote. Fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma primeira sessão. A primeira sessão é R$100, as outras são 200. Porque essa primeira sessão, ela é só para a gente saber qual é a demanda. Porque, claro, tem as pessoas que são curiosas, tem. Como é que eu fiz na época que estava com muito, muito, muito movimento? Eu tinha as palestras, né? Então, o que acontecia? E como tem live no Instagram hoje, tinha palestras presenciais. Aí eu fazia palestra sobre o curso. Quem tinha interesse recebia uma ligação comercial depois e eu conversava um pouco mais com essas pessoas. Ou eu ou o Juliano, que foi o comercial da empresa até ano passado. Esse ano a Amanda ficou até mês passado e eu realmente optei por fazer um movimento de concentrar tudo na minha mão para que eu possa criar uma metodologia de atendimento e tal para que seja replicável depois. De um jeito que siga exatamente a minha forma de enxergar isso. Sabe? Então, não sei se respondi, Ju, a pergunta. Seja objetiva, clara, limpa, justa, estuda teu mercado. E assim, mas o mercado cobra 1.000 e eu me sinto desconfortável. Beleza, como você se sente confortável? Eu não sei se existe uma tabela de preço. Tu entende? Tipo assim, eu sempre fui dos números que me dão sorte. Então, tipo assim, o Lifelong Learning é um curso que eu tenho lucro baixíssimo. Ele custa 396, porque são os números do Tesla. E eu falei, eu sei que a justificativa é péssima, mas, tipo, comercialmente nunca ninguém vai me ouvir falar isso. Mas eu faço métricas que me fazem sentir conectada com uma coisa maior. Então, se tá certo isso, eu não tenho certeza. Eu só acho que a gente tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente. Né? E não uma coisa que o outro disse, olha, a tabela mínima é tal. Sei lá, fechei um projeto agora há pouco tempo com um profissional de outra área para ajudar aqui, né? E aí ele botou, esse é o preço do mercado, mas eu sinto que o valor certo para isso que a gente está falando é tal. Eu achei aquilo incrível, porque realmente ele estava sendo justo. Então, muitas vezes, tu praticar o preço do mercado pode te afastar de clientes que são interessantes, né? Tem gente que cobra valores só por posicionamento, mas não tem envergadura, né? Então, assim, tu tem que se perguntar, quanto é justo? Eu sugiro que não menos de 230 por sessão. É minha sugestão, tá? Em função do tempo mesmo dedicado a pensar, a entregar para aquela pessoa, a instrumentalizar, a ser nossa profissão, sabe? Menos que isso não precisa. Pode ser menos? Pode. Se for 150, é muito feio? Não. Acho que se é o que nos deixa confortáveis nesse momento, estamos começando, é assim que é, faz assim, ó, primeiro semestre será 150. No segundo semestre será 200. Você vai se confortando e aos poucos sentindo aquele valor. Né? Eu posso fazer R$80? Cara, não precisa. Mas se é o que te faz sentir confortável, pode. Né? Acho que é mais ou menos isso, assim. Uhum. Lembrando de fazer sempre a melhor entrega top do milênio por R$80, assim como você entregaria uma entrega top do milênio por 1.000, assim como faria uma entrega top por 10. Posso fazer uma pergunta? Pode. Oi. Pode falar primeiro.
Quer falar, Paty? Só dentro desse contexto, assim, eu não sei se outras pessoas aí passam por isso, mas a minha grande dificuldade é sempre vender. Eu sei que eu tenho uma boa entrega, né? E agora, assim, eu estou me sentindo muito mais capacitada, vamos dizer assim, muito mais segura. Uhum. Mas a venda é uma coisa que eu tenho Insta, todo mundo me conhece como coaching, mas a coisa do monetizar isso, do gerar a venda, eu não consigo. Eu tenho conteúdo, eu monto conteúdo, mas... Mas uma dica é tu estabelecer um preço e divulgar preço. Tipo assim, 10 sessões por 1.000. Uma vez por semana eu preciso saber quanto custa. Então, tu tá fazendo as tuas lives, tu tá divulgando o conteúdo, mas falta a venda. Então, faltar a venda é falar do preço mesmo. Então, eu tô ali, eu publico direto 27 dias, publico direto o Lifelong Learning, com o tempo os próprios clientes vão ajudando a gente a vender o que a gente faz, mas o arraste para cima tem que levar para um preço rápido. Outro dia eu tava vendo um tacho que é uma lareira. Compre agora. Fui no compre agora, chega no site, não tem o preço, guria. Mas já fiquei tão brava. Eu falei assim, não comprarei este tacho nesse lugar. Pô, qual que é o preço? A pessoa precisa saber. A gente tem que se confortar e falar desse número. Uma outra coisa, na nossa proposta comercial aqui agora, a pessoa pode comprar o Lifelong Learning, ela pode comprar o 27 dias, ela pode comprar o Life, havia até então a formação, ela pode comprar palestra. O preço está tudo ali. O que ela vai negociar contigo vem depois. Val, o Lifelong Learning é 396. O Life, vamos usar o Life, que o Life é o que eu mais negocio, porque o 27 dias e o Lifelong Learning não é difícil dar desconto. Porque a compra é online, né? A não ser que a pessoa ligue e precise, de fato, de alguma coisa, sem problema nenhum, a gente negocia. Mas não é comum uma ligação pedindo desconto para o 27 ou para o Lifelong Learning. Mas para o Life é. Então, quando chega o Life, eu tenho que saber que eu tenho um X de desconto para dar, né? O que dá para fazer? Então, o curso é 5.300. Aí a pessoa fala assim, o curso é 5.300. Olha só, eu já fiz como as gurias aqui, a Lu e a Dani vão fazer. Elas disseram, qual o desconto que eu tenho para fazer? Eu falei, vocês fizeram a formação, vocês têm R$960 de desconto para fazer o live. Mas dá para dar mais uma mordidinha, né, Dani? Aí eu respondi para Dani, não deveria. Né? Ela respondeu, posso mais um desconto? Eu botei, não deveria. Já tem um puta desconto, né? Até porque tu ganha liberdade com os clientes, né? Você vai tendo mais casa da coisa, você vai falando, pô, bicho, não pode mais desconto. O que tu quer, né? A Paty teve que resolver os 6As por causa disso. Eu vi que ela não respondeu a Dani pro meu não deveria. A Dani pegou mal essa piada que eu fiz aqui. Eu falei, Dani, pegou mal? Ela disse, abriu um 6As. E eu falei, tipo, Dani, não deveria, né, cara? Mas o que acontece? Tu vai pegar o teu 5.300, a pessoa já tem um desconto ali, ela vai querer dar, de repente, um pouquinho mais porque ela quer pagar à vista. Não ofende ninguém negociar. Quem se ofende com negociação não sabe vender. Aí sim. Entende? Então, o lance eu acho que estratégias de venda, eu vou compartilhar uma estratégia de venda minha. Eu sempre valorizei muito material. E, infelizmente, depois que o meu irmão faleceu ali, eu me desmotivei muito para investir muito mais, assim. Eu tive muita dificuldade em voltar para minha essência. Este livro aqui, cara, foi o que tu colocasse ali, né? Cada página tem meu DNA mesmo. Eu investi, sabe, tudo que eu podia. E eu sempre pensei assim, né? A gente vive num mundo hoje do impulsionado, do patrocinado, né? E eu nunca tive muita crença nisso. Por acreditar que quando a gente faz um serviço que está sendo bem entregue, a gente organicamente trabalha bem com os nossos clientes, nós seremos indicados. Então, a gente tem que conseguir fazer bem a primeira venda. E aí faz um material que a pessoa consegue compartilhar. Então, eu sei que isso aqui custa para mim mais ou menos a metade do curso, sabe? E eu penso, não, beleza, ainda tem os hangouts para entregar, só que a pessoa que está entrando no curso, ela vai compartilhar, ela vai participar, ela vai promover. Então, lá atrás, quando começou... Vocês estão me ouvindo? A Paty ali parou para mim. Lá atrás, quando a gente começa a estudar vendas, e a gente vai falar mais disso, acho que no último módulo, a gente tem a história... não queria que a Paty tivesse travado agora.
Tavas ouvindo, Paty? Ah, não, travou agora que eu voltei. Travou, né? Então, o que eu pensei assim? Eu sempre achei que se a gente investe num material bonito, se a entrada é acessível, cara, R$ 396, quando eu lancei foi 127. Eu lancei por R$ 127 com e-book. Não existia o livro. O que eu fiz? Falei, cara, eu vou lançar o livro impresso, porque já era um sonho que eu tinha. Eu vou fazer o preço que eu achava que era o custo para a turma poder comprar. A gente fez um cálculo. Saiu um pouco disso, mas valeu muito a pena, porque agora eu tenho o livro na mão de um monte de gente que é meu público. Né? E o investimento foi feito de um jeito que eu falei, não, eu vou investir naquele que já está comigo. Então, tu fala assim, pô, onde é que eu investiria hoje em vendas? Primeiro, estabeleça o produto que está sendo vendido com clareza. 10 sessões de coaching que trabalham administração do tempo, dinheiro, relacionamentos, missão de vida e tal coisa. Tipo 27 dias. Essa vai ser a entrega, está aqui o livro, ou o caderno, ou a apostila, ou a folha bonita. Quando você vai orçar um negócio desse, como é que eu vou dizer? Não é uma coisa que uma sessão do cliente não pague. Tu entende? Se você está cobrando 230, tu pagaria esse caderno para ele. Tu entendeu? Entendi. Só que ele vai dizer, meu Deus, eu preciso compartilhar isso. Entende? E aí a pessoa fala assim, quem é essa pessoa? E aí a coisa vai se dando a partir do teu cuidado, do teu carinho, do teu investimento na beleza. O que eu entendi hoje? Que a beleza, ela emociona, então a gente tem que fazer um trabalho lindo, entende? Tem que ter uma boa foto, vale a pena? Vale. É o fundamento? Não. Mas é que ajuda a pessoa a entender quem nós somos a partir do material que a gente usa, a partir do valor que a gente atribui ao que a gente faz, a partir das parcerias que nós temos, né? Dos nãos que a gente fala, né? Dos sims que a gente diz. Quando eu disse não para esse evento, eu sabia que era um posicionamento, eu falei, cara, eu não quero. Porque todos os palestrantes que estão indo ali, que não são os famosos que estão sendo pagos, ainda estão com autoestima baixa. Naquele caso ali específico, tá? Naquele caso específico. No mesmo dia, eu aceitei uma palestra para uma escola pública aqui de Florianópolis. Meia hora depois. Aceito. Onde é que é? Como é que é? Quantas horas são? Quantos são os estudantes? Porque contribuição social é uma coisa, trabalho é outra. Isso tem que estar claro para nós. Por isso, vale a pena, inclusive, dentro das nossas divulgações, abrir espaço para isso. Né? Olha, eu estou fazendo sessões a preços simbólicos para as pessoas que efetivamente precisam. Né? O que eu acho difícil sobre isso? Vou contar uma que aconteceu. Nós temos um instituto e a gente atende até ano passado, teve uma turma em Curitiba ainda, escolas públicas. Tá bom. Só que eu decidi que eu queria pegar pessoas para fazerem atendimentos individuais pela empresa. Daí eu chamei a Nayara e a Geisa e falei, Nayara, Geisa, eu gosto muito de vocês e eu acho que a gente deveria começar a vender atendimentos individuais. Eu tenho uma demanda que eu não quero atender, porque não dá mais tempo. Eu realmente só quero atender 3 pessoas por semana. O que eu vou fazer? Vou direcionar para vocês. Só que existe um pressuposto para a gente trabalhar. Eu gostaria que a gente pagasse 4 horas por semana de contribuição social para estarem na empresa. Uma tarde é dedicada ao instituto. Pode ser assim? Pode ser assim. E aí a gente combinou como seria o pagamento, era bem legal. E aí a gente abriu as inscrições a R$ 35 a sessão pelo instituto. Daqui a pouco me chega uma menina, marcou o horário conosco, extremamente bem arrumada, com escova, unha feita, perfumada, num carro, como que é aquele carro da Jeep? Num Jeep Compass. E aí ela me pagou R$ 35. Aí eu falei, bicho, não. É o seguinte, aí me deu uma revolta, tipo, abriu um 6As. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Entende? Não. Né? E eu falei, não, às vezes a gente tem que se vincular a um projeto mesmo. Né? Sabe quando você fica, muito em breve eu vou pegar o instituto pela mão, tá? E todos aqui todas nós seremos chamadas, pode ter certeza. Só que quando é social, tem que ter cunho social mesmo, sabe? Gente, realmente tem gente que não tem condições. Realmente. Eu acho, assim, tem uma expressão, como é que é? Que é uma pachorra. Não tem essa expressão?
Que a pessoa... Eu acho uma pachorra. Não sei se eu estou usando a expressão certa, mas foi o que veio na minha cabeça. Porque, gente, se a pessoa consegue comer fora, se ela tem um sapato legal, se ela tem uma bolsa legal, se ela foi na salão, ela tem 100 pila. Ela tem que investir naquilo. A gente não pagou para estar aqui? A gente não fez lá 27 dias, a gente não está fazendo a formação, a gente investe uma parte. E a pessoa que é abundante, a pessoa que é aberta, ela separa o dinheiro dela para isso. Então não é cliente nosso, o cara de R$ 35 no Jeep Compass. Né? Então, assim, eu faço terapia e a terapeuta, a sessão dela é R$ 100. E aí, cheguei para ela e falei assim, ô Tati, 100 pila, cara, dá um jeito nesse teu preço aí. Era 60, tá? E aí, quando era 60, eu falei assim, Tati, ridículo, pelo amor de Deus. Ela aumentou para 100 e me cobrou 100, né? Aí eu falei assim, nada como dar uma ideia e ser cobrada pela ideia, né? Daí ela disse, não, mas tu dissesse que tu poderias pagar isso. Eu falei, eu posso. Eu não vou te dizer que tu deves voltar para os 60. Porque, nega, tu paga 30 para a sala. Por 1 hora tua, a pessoa vai achar que tu não é boa. 100 pila já é pouco. Mas, quando eu cobrava 230, eu ficava 4 horas. Hoje eu fico 1 hora só. Mesmo, 1 hora e meia. Um pouquinho mais quando precisa. Porque tem sentido. A gente vai ver com o tempo que essa nossa fluência de fazer 1 hora só deixa a pessoa com a angústia necessária até a próxima sessão. Então, ela vai tendo cadência, né? Então, assim, Paty, deixa claro o valor. Até a gente pode marcar um encontro. Fala, Lauren. Essa questão de você deixar claro a questão do preço, assim, né? Até anotei aqui, X sessões que vão trabalhar X e X assuntos e cobrar tanto. Você deu o exemplo dos teus cursos, né? Uhum. Você recomenda fazer isso também com o trabalho individual? A gente deixar isso mais explícito? Porque eu não vejo isso como... Eu nunca vi isso como uma prática, assim, de mercado. Queria saber se tu recomenda. Eu recomendo. É isso que ela está falando. Justamente a questão de você deixar claro o que você vende, né? Exato. Tá. O que você vende, como você vende, qual é a promoção. Para a pessoa entender que é um produto. Né? Uhum. Qual que é o material que está agregado. É tão interessante que na hora que a gente começa a ver como produto, a gente começa a agregar coisa assim. E aí tu começa a ter uma propaganda diferente, tu entende? E detalhe, é que eu sou designer, eu sou papeleira, então assim, eu tenho como criar ali tudo um produto porque assim, eu entendo que essa apostila que você dá pra gente, é a apostila do coach, a gente pode utilizar ela tranquilamente para eles, né? Personalizar, ver ali como é que a gente vai montar e tudo, enquanto a gente não desenvolve o nosso próprio método tal e a gente usando as ferramentas e tal. E eu fico pensando, poxa, só de ver aí você falando, eu fiquei imaginando, dá para eu fazer um caderno super personalizado para cada coach, com nome. Eu sou scrapper, né? Adoro scrapbooking. Eu tenho essa maquininha que faz esse dourado, essa douração aí. Oi, jura? Tu tem hot stamping? Ai, que sonho! Tenho. E assim, tem um hot stamping, a maquinona, e tem um hot stamping que é uma máquina eu sei. muito interessante, que dá Eu sei. quantidade, que é pequenininha. E dá para fazer uma coisa muito legal, sabe? Você falando aí, não sabe como eu fazia no começo? A sessão era 230, né? Eu gastava 80 por sessão com o cliente. E eu exagerava, assim. Eu queria... Sabe quando eu falo assim, meu Deus, ele tá me dando chance. Eu vou fazer um negócio muito lindo. E aí eu comprava, assim, eu fazia tipo um coffee. E aí eu botava água de coco, garrafinha de água daquela Perrier, sabe? Que fazem. E aí, aí eu fazia... Tinha uma loja aqui em Floripa que fechou, infelizmente, de chocolates. E aí tinha aqueles damascos, castanha do Pará, tâmaras, que você colocava metade chocolate e metade a fruta, sabe? E aí eu fazia uma mesa com nozes, nananã, e sempre deixava um mimo, um livro, um DVD. Toda sessão tinha um mimo. Porque eu pensava assim, cara, 230 é uma grana boa, né? A pessoa, ela tem que sair daqui com uma sensação de, uau, que é o que isso aqui tá causando. Depois você dá uma olhada no Instagram. Tem especial, né? Exato. Entendi. A pessoa que chega com isso aqui, ela fala, não é possível. Uau! E aí, quando tinha isso, e não é uma questão só de estratégia comercial, porque não é por isso que eu fiz isso. É porque é quem eu sou. E aí... mas aí onde tá? Se você não colocar o seu DNA, a coisa não tem verdade, a energia não chega. Exato.
Então, assim, pô, sei lá, pega uma coisa que é a tua cara e inclui. Até esses dias eu comprei um negócio por causa da Lu. E pensando nela, e aí depois eu falei, Lu, tu tem que se comprar. Tá vendo isso aqui? São bottomzinhos, Sim, sim. não tem? E tinha uma menina vendendo bottoms, e eu falei assim, meu, existe bottom de foguete. Porque a Lu tá com um método que tem um foguete. Daí eu peguei e mandei pra ti, mandei pra Lu. Falei, Lu, tu tem que comprar um bottom de foguete. Eu não faço ideia de onde é que eu vou usar esses abacaxis, eu juro. Mas eu comprei todos que a menina tinha. Porque como 27 dias é o abacaxi, eu falei, vai chegar uma hora que esse bottom vai ter a ver. Mas não sei como. Eu gastei R$50 nesses bottoms aqui. Só que imagina o seguinte, 50 em todos. Né? Cada um custou R$4. É uma delicadeza. Né? Você pega 4 pila, entende? Aí tu vai mandar uma cartinha pra alguém, aí tu bota o botãozinho e a pessoa amou 27 dias, ela vai usar o botão lembrando daquele momento. Sei lá, tô aqui viajando. Porque eu ainda não sei como é que eu vou usar o Dentro da botão. própria premiação que tu faz toda semana, os botões já Exato. entram. Exato. Então, toda vez que eu tô comprando uma coisa do 27 dias, eu tô pensando... até tenho aqui organizado quais são os prêmios do 27, que agora eu fui inovando. Quer ver? Vou dar uns exemplos novos. Peraí. Cadê o amarelo? Tá. Sabe onde é que tá a vida aquela sacola amarela? Achei. Antes que você mostre, eu preciso dizer uma coisa. Hoje eu babei nas fotos do E Folgadeza. uma coisa interessante sobre a questão do método é que na hora em que a gente estabelece a identidade... Não, eu estava dizendo, antes de você começar, eu queria dizer que hoje eu babei com as fotos do Folgadeza. Ah, não, João Ricardo com os braços jogados. Ele é o auge, né? E ele na fralda de manhã cedo, eu achei o máximo também. Gostoso. Lembrou muito as minhas quando eram pequenas. Delícia, delícia. Uma coisa importante sobre método, antes de tudo, é sobre a identidade. Né? Eu tô... Com quem que foi que eu tava falando sobre metodologia e eu cobrei o totem? Não lembro. Mas, tipo assim, como a Lu desenvolveu o foguete, como eu tenho a onça, como 27 dias tem o abacaxi, essa coisa da simbologia ajuda muito a ancorar a energia conosco. Então, por exemplo, eu fui esses dias numa loja de tudo por R$1,99, que não vende mais nada de R$1,99, sabe? Essas lojas de tudo por não vende mais nada por R$1,99. Mas eu achei essa esponja de banho. Aí eu falei, bicho, me dá todas. Só tinha 3. Aí eu falei, putz, mas me dá as 3, né? Daí, beleza. Daí, depois eu achei esse abridor de garrafa de abacaxi, que agora também é prêmio. Aí achei os clipes em formato de abacaxi, sabe? Que não era prêmio na época das meninas, né? Então, porque você vai inovando aquilo ali, eu acho que... Aí, de vez em quando, eu faço umas coisas abusadas, assim. Porque o que acontece? Quando você vai desenvolvendo metodologias, então vamos supor que a gente faça atendimentos individuais. A gente vai começar assim. A gente vai desenvolver o nosso totem, o nosso foguete, a nossa onça, a nossa identidade, a nossa âncora com esse cliente. Com ou sem método, tá? Vamos supor que a gente use o Life da Avá. Não tem problema. Usa o teu totem, sabe? Inventa o teu sonho de valsa para o negócio. Então, quando a gente começa... eu faço atendimento individual, mas eu também tenho um curso online. Esse curso online eu posso botar outro totem ou posso reforçar o meu. Então, acho que na turma das gurias não tinha, mas agora tem... em uma etapa, o suplá teve na de vocês, não teve o suplá, né? Não. Então, isso aqui é um abuso altíssimo, porque imagina que isso aqui vem com este guardanapo. Então, Nossa. assim, é um negócio da China do milênio, mas tu vê que não é 27 dias. É Vanessa, né? Então, total. Exato. Só que eu vou lá, poxa, existe o Life, vamos ver mais. Porque, cara, são cursos completamente diferentes. Não completamente, tem ferramentas iguais, mas a abordagem é completamente diferente, né? Então a pessoa tem que ver num curso o que tem no outro. E eu não acho que nada disso é uma coisa técnica. É muito quem nós somos entregue na sessão,
Então eu lembro que quando eu vi, ai Ju, que dó. A gente vai terminar em uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas bom te ver, qualquer coisa me manda mensagem, tá? Conta comigo. Manda mesmo. Beijo, nega. Tchau, tchau. Então, às vezes você fala assim, isso aqui é meio caro, sabe? Mas eu falei, de vez em quando eu posso uma fantasia? Tipo, nem eu vou usar esse suplá. Sabe quando tu faz pro teu cliente, mas tu não usa? Tu vai ter um só para exposição, entende? Você vai deixar um ali só para ficar olhando. Mas que quando chegar para a pessoa, então, quem ganhou esse aqui, eu dei a opção, podia ser esse ou um outro prêmio. Daí, a Fabiana da turma escolheu o suplá. Eu achei surpreendente que os demais escolheram o livro e ela escolheu o suplá. Ela e a Marileia. Não, isso aí para mim, esse suplá viraria efeito de parede facinho. Total, dá para fazer o que quiser, né? Então, viraria um efeito de parede lindo. Isso aqui reforça o totem, sabe? Então, de uma rota de ação para outra, vamos supor que a gente vai cobrar R$200, gasta 30. Entende? E esse gasta 30, às vezes é um Moleskine que tu compra. Sabe aqueles caderninhos? Às vezes é um lápis que tu manda fazer. Exato. E aí, Vá, mas quando tu começou já era assim? Não, eu passei 2 anos com papel xerox. Verdade, tá? E o fato de ser papel xerox fazia com que eu precisasse da aguinha Perrier ali para dar uma... para aguentar o meu tranco, porque eu sentia medo de não dar conta ou de achar caro, mas eu tinha que enfrentar aquilo, né? Então eu dava uma sofisticada no presente até aguentar o tranco daquele valor que eu sabia que era justo para minha profissão. Porque eu tinha escolhido como carreira, eu não queria nivelar por baixo. Eu sabia que eu ia entregar muito, eu estava só insegura. Eu acho que também... Como? Eu acho que vai ter também a questão de enquanto você vai criando mais autoridade, né? Porque chega um momento em que as pessoas já sabem e até se for mais as pessoas vão pagar, mas eu sei do valor do meu trabalho, eu sei como eu me dedico, mas o outro não me conhece, então eu preciso realmente criar algo, uma âncora, né, como você diz, para que o outro veja aquilo como algo mais e queira continuar. Exato. É interessantíssimo isso, anotadinho aqui. Tipo assim, o Lifelong Learning, ele tem 8 hangouts e inclui o livro. Tá. Daí a pessoa fala assim, nossa, mas não tinha que ser mais caro? Eu atendi um cara esses dias e ele falou assim, mas o teu curso tinha que ser R$3.000. Você está denegrindo a sua imagem. Ele falou. E eu disse, quem denigra ou constrói não sou eu. Eu sou quem eu sou. O que fazem de mim não é um problema meu. Eu sei o que é justo e eu quero atender as pessoas com a mesma qualidade que eu atendo quem paga mais. Né? São coisas diferentes, assim. Do ponto de vista da entrada, o Lifelong Learning para mim está sendo uma grande marca do meu recomeço, sabe? Foi muito duro. Tanto a questão Tem muito mais a ver com você, na verdade. Né? Nossa, mas 100%. E a questão de eu ter uma empresa que era gigante e sociedade e estrutura, muitas vezes financeiramente me impedia de fazer o que eu queria, né? Então, assim, não é que existe um impedimento, não é alguém dizendo não, mas a minha decisão de todas essas mudanças foi para que eu pudesse voltar para quem eu sou. Se eu vou ganhar 100, mas eu vou fazer o meu sonho, eu vou olhar meu caderno todos os dias e vou dizer, cara, que orgulho, que bonito, que legal, vou ter para ti um negócio para mandar, sabe? Isso é muito mais feliz para mim. Eu não quero uma coisa que me obrigue a fazer coisa xerocada o tempo todo. Não tô dizendo que xerox é ruim, tá, Pipo? Não é isso que eu quero dizer. Acho que cada um tem o seu estilo. Eu tenho certeza que o que mais interessa eu sei que é o conteúdo. Mas eu aprendi que a beleza emociona. E eu falei, tudo precisa ser bonito. Porque a emoção é que transforma. Então eu preciso voltar a investir no que eu acredito. O material tem que ser bonito, tem que ser cheiroso, tem que ser bem feito, tem que ser revisado. Né? E custe o tempo que custar, o tempo que for, eu quero fazer com a minha essência assim. E eu acho que a gente se perde um pouco nisso, de não ter o broche, né? De ficar mais preocupado no quanto é que vai ser, com quando não vai ser. Fala, bicho, faz o broche. Entendeu? Faz a pessoa sentir que está participando de um momento importante para ti, porque tá. Engraçado que você está falando isso e nesse momento eu estou também fazendo uma especialização em psicologia positiva, né? Que é a ciência da felicidade. E você agora pontuou uma coisa que eu não tinha me dado conta também. Nós temos 24 forças de caráter que sustentam as nossas 6 virtudes, que são estabelecidas como aquelas virtudes que em qualquer lugar do mundo que você for, elas são virtuosas, são virtudes, né?
E uma dessas forças, das 24 que sustentam as 6 virtudes, uma dessas 24 forças é justamente a apreciação da beleza e excelência, que é exatamente isso, né? É o belo, é o encantamento com algo que você acrescenta àquilo que você já tem. E todo ser humano tem essas 24 forças em alguma escala, fraco ou forte, mas o encantamento está presente, é necessário para qualquer ser humano. E isso que você falou agora casa fez com total isso, sentido. né? Legal. Eu demorei, assim, eu demorei um tempo para aceitar isso, assim. Eu não entendia muito bem. Eu acho que tudo tem uma história, né? A história do dourado para mim. Ah, meu avô tinha mina de ouro, morreu pobre e tal, mas tá lá no meu sangue, né? E eu sempre quis as coisas douradas. Para mim sempre foi, vai ser dourado, vai ser dourado. E eu tive durante um tempo, nem precisa. Faz sem ser hot stamping uma parte ou outra por causa do custo. Mas para mim me custa muito mais olhar coisa sem hot stamping. Me custa muito mais, sabe? Ver aquela guarda que não é a guarda dos sonhos. Quer ver? Eu não sei se eu tenho aqui fácil. Ô, Vida. Oi. A apostila do Lifelong Learning antiga tá contigo, não? Mas, não, essa aqui. Eu queria mostrar pra turma essa é a nova, né? Pode ser, serve, serve. Eu também vi. Aí, essa aí, né? Não. Mas olha só, aqui não é exatamente essa, mas dá pra ver a diferença. Isso aqui foi o que tinham entregue e eu tinha mais ou menos entendido o tom, tinha ficado um pouquinho feliz e aqui era assim, o curso começava assim, né? E aí quando veio a guarda, veio com isso aqui brilhante, essa aqui era a prova. E brilhante ficou assim, pô, não, né? Quando tu abre agora, abre assim e vem pra cá com onça. Tá vendo? Não. E aí tu fala, mas era só uma guarda. Não era só uma guarda. Tá aqui, ó. Esse aqui era o que foi feito. É que não dá pra ver de longe. Não dá pra entender. Mas veio pixelado, tá vendo? Quando tu amplia a foto... Dá pra ver uns pontinhos. Exato. Eles pegaram a mesma foto e ampliaram a foto. E aí, com a ampliação da foto, olha a diferença. Perdeu a... Né? Com certeza. Deu pra entender como é que ampliou ali? Mas eu fui a louca da gráfica, né? Eu fui a maluca da gráfica porque eu queria tirar as guardas e queria refazer, mas não é isso, é quem nós somos transferido para o nosso produto, né? Então, assim, é como se fosse um pouco de autoestima essa coisa da gente perfumar, entende? Até no negócio do perfume, né, Rê? Eu agora estou fazendo o meu perfume. Vocês tinham que ver essa pessoa que faz esse lance desses perfumes, é sensacional. Ela é minha cliente há quase 10 anos já. E a gente tinha um chuncho de que um dia ela faria meu perfume, e só chegou a nossa hora agora, 7 anos depois, imagina. Aí a Rê falou, vou vender lá, né? Eu falei, Rê, vamos vender, né? E quando tu vê, é um presente que tu se dá e que deixa um outro tipo de ancoragem usando um sentido. Eu acho que a gente pode ir construindo isso, sabe? E aí eu sinto que a pessoa, quando chegar na nossa casa, eu atendia na casa da minha mãe, né? E eu lembro que quando ela chegava lá, ela sabia que tinha um jeito, um padrão, uma forma da Avá. E eu acho que a gente tem que ter a forma da Laura, a forma da Patrícia, a forma da Shirley, da Dani, da Lu, da Rê. Entendesse? Eu acredito muito nisso, eu acho muito interessante na minha casa. Eu, inclusive, estava muito ansiosa esses dias e eu entendi o que era. Eu me mudei tem uns 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses, e eu ainda não tinha conseguido colocar a minha casa na ordem que eu gostaria. Porque uma coisa que eu sempre gostei muito é quando alguém chega na minha casa e faz assim, tua cara. Eu acho isso, para mim, não tem elogio melhor. Não é dizer, ai, tá linda, ai, tá... Não, tua cara. Isso, para mim, nada paga. Para mim, o melhor elogio que pode me dar é esse. Exato. Eu sinto isso. Mas as poucas coisas que já estão no lugar, eu olho e faço, realmente, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu, sabe? O tapete que eu estou colocando, isso aqui sou eu. Para mim, é essencial. E a gente tem que reduzir um pouco da nossa ansiedade nisso, sem querer fazer... Sabe? E vivendo, sentindo a ferramenta, sentindo os sinais dos símbolos que chegam para essa identidade se fortalecendo cada vez mais, né? Então, isso é massa, né? Beleza, people? Vou chegar no ponto, Vanessa, um dia. Ainda vamos, não chegarei. Vamos. Fala, nega. Quero fazer pergunta. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de cargas aéreas e ela veio me falar comigo pedindo como que eu poderia ajudá-la através do coaching com uma situação que ela tem 2 colaboradoras delas, 2 meninas que são da parte de atendimento e que ela percebe que existe alguma coisa
que é além da parte externa, tipo, elas ensinam toda, ou seja, alguma coisa de 6 aços, digamos, né? Tá. Para ter mais coragem, para conseguir ter mais confiança. E eu ouvi toda a demanda, ela me gravou vários áudios. E por ser empresa, levando em conta o que o Ju falou no Hangout ou numa aula, não sei, alguma coisa que eu vi, que raramente uma empresa contrata um live, né? Algo nesse sentido, porque corre o grande risco da pessoa de saírem, enfim. E eu fiquei com bastante dúvida, porque como no caso é para desenvolver as pessoas com relação a se sentirem mais confiantes para o trabalho, né? Seria o caso de um coaching executivo, de um coaching empresarial esse? Sim. O que tu podes fazer, tu pode bolar um MBTI, tu podes bolar um teste das inteligências múltiplas para ir aquecendo as competências, tu pode fazer um mastermind de metas e construir metas em conjunto. Sempre foca nos resultados que a empresa espera, né? Uhum. A não ser que ela te peça, descobre se essa pessoa quer ou não quer trabalhar aqui e se ela precisar se demitir, tudo bem. Né? Tem empresas que falam essas coisas, né? Mas tentar não abrir muito 6As faz sentido, porque ali o objetivo é esse autodesenvolvimento. Tem um problema uma com a outra, tal. Mas eles, com as ferramentas tipo MBTI, modelagem, que tem relação com o objetivo do trabalho que está sendo proposto pela chefia. Então, assim, eu vou contratar coaching executivo. Beleza. Coaching executivo é diferente de coaching empresarial, né? Se eu vou contratar coaching empresarial, o que a empresa espera daquele time, daquele grupo, qual é a meta? E qual é a meta do executivo dentro do coaching empresarial? Né? O coaching executivo vai desenvolver as habilidades, vai trabalhar pormenores das dificuldades de atingir o objetivo empresarial. Então, são duas coisas meio diferentes, assim. Então, levanta um diagnóstico. A primeira coisa que tu pode fazer é perguntar: como é que um trabalho de coaching pode te ajudar? Me diga 3 objetivos que a gente vai trabalhar junto. Por onde a gente deveria começar desses 3 objetivos? E aí tu vai pegar as ferramentas que ajudam aquele objetivo. Isso numa sessão de diagnóstico ou numa conversa de... Sessão diagnóstica. Não, sessão diagnóstica. Levantamento de resultados esperados, escolha de objetivo. Aí tu pode levantar impedimentos. Eu acho que tem isso no começo do coaching executivo agora, nas ferramentas. Ainda se eu não estou enganada. No que está aberto, ainda não. Ainda não? Tá. Isso aí, o Ju tem... Se não tem na apostila, o diagnóstico... Não, a sessão de diagnóstico, sim, tem na apostila. Tá. Faz a sessão de diagnóstico. Mas e aí tem do executivo. É a roda da vida do executivo? É que o que está aberto ainda é do executivo. Qual é o papel dele na empresa, quais são as responsabilidades. É esse aí mesmo. Né? É isso aí. É isso aí. Faz isso. A partir disso, tu pode bolar um programa, tu entende? Sim. Aí tu pode usar o mapa de indicadores, tu pode usar a roadmap. Putz, aí tu pode ir para coisas que já são do Life numa adaptação e num viés mais empresarial. Tá. E no caso também, dependendo da situação, determinar o número de sessão. Fecha, tipo, workshop, sabe? Essa semana a gente vai falar de MBTI, faz um workshop MBTI. Semana que vem a gente vai falar de teste das inteligências múltiplas. Vamos falar do teste das inteligências múltiplas. Na semana que vem a gente vai falar de indicadores de gestão. E aí a gente vai... E tu achas que isso daria para falar online? Fazer online? Dá. Errei. A Shirley estava tirando essa dúvida, eu me lembrei do episódio do Life, que eu toda lá, né, quando a gente fez ano passado. Não, porque eu quero aprender a lidar com pessoas difíceis, porque era uma realidade que eu vinha vivendo. Sim. Não, porque eu sempre vou encontrar pessoas, né, nessas situações agressivas, grosseiras. Aí você falou bem assim, quem que te disse isso? Por que você acha isso? Por que você acredita que vai acontecer com tanta frequência? Eu falei, porque essas pessoas estão aí. Elas estão aí fora. E hoje eu faço 1 ano aqui na Beauty Box. Hoje? Hoje. Parabéns, nega. Faz 1 ano. E eu nunca mais encontrei essas pessoas. É isso aí. E é engraçado, já teve pelo menos umas 3 situações assim que realmente foram um pouco mais estressantes,
Uhum. Eu estar dentro da loja, a situação estar acontecendo e eu não ver. Porque saiu do teu enxergar. radar, né? Uhum. Aham. Uhum. Aí, tá, eu tô lá fazendo as minhas coisas, estou ali na área, e aí as meninas falam assim, você viu aquilo? Eu falei, viu o quê? Ah, você não viu o cliente reclamando, não sei o quê? Eu falei, não, não vi, gente. Onde é que eu tava? Você tava ali no computador, você tava olhando assim pra frente, como que você não viu? Eu falei, ah, vocês estão me zoando, né? É mentira isso, não é possível. Sim, sim. E a coisa de acontecer dentro da loja. E eu Entendo. não O radar vejo se mais. modifica, né? Sim, te entendo. Completamente, muito assim. E isso que a Shirley falou, né? É muito possível, sabe, Shirley? Eu tenho uma antena. Agora a antena dela também já mudou aqui dentro. Ela também estava atraindo pessoas que eu falava assim, caramba, 3 trocas violentas assim para cima de você, né? Estranho. E aí você Mas tem o a que eu falei oportunidade de fato? sobre a dificuldade de trabalhar com os Que colaboradores surge da sua clientes que vão amiga. trazer essas Assim, demandas. sim. As dificuldades no trabalho. E aí eu percebi, eu falei, caramba, tu tá um para-raio de barraco, né? E aí eu fui conversando com ela, era o desafio dela aquilo dali. E aí a Sim. gente foi, eu fui conversando, assim, sem ferramenta, sem nada, eu nem tinha começado a formação ainda. E acabou, parou, Uhum. não Massa. aconteceu mais. Nossa, eu me lembro disso muito, que você, caramba, se eu pensasse naquilo lá atrás, Fez eu ia todo sentido falar, no teu processo, nossa, né? sim, Eu lembrei, aquilo lá tinha a ver com o meu processo. Sim. eu lembrei agora quando eu trabalhava como gerente, assim que eu entrei como gerente, quando apareceu uma situação difícil de uma vendedora, assim, bucha, sabe? Bucha. Eu dizia assim, não, Deus mandou. Deus mandou, aceita que Deus mandou, é para ti esse presente. E com Aceita que certeza, dói menos total, né? não, e os aprendizados maiores foram ali, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa, Pipa. Vamos colocar umas rotas de ação. Eu queria sugerir que a gente encontre o nosso totem, né? O nosso abacaxi, a nossa onça, um símbolo, uma forma, sabe? Um resgate do nosso hot stamping, tirar da gaveta o nosso scrap, sabe? O que que é? Eu sugeri o Cobra Kai, né? Nesse final de semana no Tobias Social Clube. Gente, eu só sugiro a primeira temporada, tá? A segunda temporada, não. Não muito. O negócio já não evolui muito mais para os 6As, não. Mas a primeira temporada... Eu comecei a segunda hoje. Não, eu não vou assistir até o fim. Eu vou... E assim, eu digo que não é uma recomendação técnica a segunda temporada. A primeira é. Tá? É muito massa. Muito. E Qual eles é têm Cobra Kai. Tá? Que é a história do Karate Kid. E o que acontece? Tem um momento que tem uma disputa que era no Coyote... Coyote qualquer coisa. Aí eles têm uma faixa preta, metade da equipe, e a outra metade uma faixa vermelha. E lá pelas tantas, a faixa vermelha vence, e aí um cara que ganhou a faixa vermelha chega pro empregador dele e fala assim, olha, eu não tenho muita experiência como segurança, mas... Aí ele tirou do bolso. Mas eu tenho a experiência no Coyote Creek, ou Coyote qualquer coisa assim, e aqui tá o símbolo da minha vitória. Eu achei aquilo mega totem. Eu falei, nossa, que gênio, que fantástico. E assim, a sugestão do Cobra Kai também passa pela questão do totem. Tem um menino lá que usa um totem dele para desviar a atenção de um problema. Fantástico. Muito interessante a técnica. Depois isso se converte de uma forma um pouco mais negativa. Mas a técnica é muito interessante. Então, ter o totem, ter a faixinha, faz sentido. E aí eu queria colocar como uma rota de ação, desafio, já antecipando para o futuro, para o nosso desenvolvimento de metodologia. Que é quando a gente vai se fortalecer dentro disso, né, Lu? Tu que já fez o teu método. Então, que é onde a gente vai criar o nosso foguete, o nosso abacaxi mesmo. Desde já dá para ir usando, dá para ir pesquisando, né? Tá. Oi? E com esse totem, existe uma frase, não sei como é que fala, tem um nome para isso, como se fosse uma frase de efeito, uma frase de ação. Mantra. Isso. Uhum. É interessante também. Uhum. Eu acho, o primeiro mantra que que foi criado foi o foco na ação. Depois de foco na ação, a sorte só existe para quem age. Depois mudanças precisam acontecer. Depois sempre faça o seu máximo. E assim vai. Você vai pegando a natureza perfeita encontra a sua. É como se fossem os insights que a gente vai tendo
aquilo vai virando mantra. E uma coisa que eu notei é que cada turma do Life tem o seu mantra. Cada grupo traz um avançado, traz um... Né, Renata, tu que teve a experiência, acho que de nós aqui do Life, cada turma tem um codinome, cada grupo tem uma frase. Então é muito legal que às vezes tu vai descobrir mantra com teu cliente. Sabe? Cada experiência vai te trazendo Então assim, a gente tem que estar sempre com o ouvido atento, aberto ali, porque às vezes o mantra surge de uma frase que essa pessoa diz. Né? Vá, no Hangout passado, a Lauren já teve um insight assim que eu achei sensacional. Ela falando sobre escrever. Seria bom começar a escrever, coisa e tal. Eu pensei comigo, se é. Nossa, começar a escrever é vida. Tu vai vida, achar... Porque tu vai ler... Exatamente. Uma solução para tudo no seu método, vai ser perfeito. Exatamente. O método já está em desenvolvimento e em versão beta. Isso. Aliás, se vocês quiserem compartilhar comigo, mandarem no WhatsApp para que eu dê uma olhada, façam isso, sabe? Podem fazer, tá? Podem fazer, podem mandar. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, um pouquinho menos, principalmente porque agora eu tô sozinha, mas eu respondo. Então, o que eu puder fazer, já vai enviando. Mesmo que esteja fora do módulo, que é mais para frente. Não era mantra que eu queria dizer. O mantra também é isso, né? Mas é que eu mandei o briefing lá para designer gráfico que me pediu as informações e ela falou, você tem alguma tagline? Alguma tagline? Frase curta que fala sobre a alma do seu negócio. É tipo um mantra. É uma tagline, entendeu? Mas essa tagline, ela pode ser desde, tipo assim, Shirley Coaching, igual tinha o Vanessa Tobias Coaching, ou pode ser um mini mantra, ou pode ser um big mantra, né? Tipo, a natureza é perfeita, encontre a sua, não é exatamente uma tagline, né? Mas é um mantra. Né? Fechou, people? Eu ficaria mais, eu achei que a gente ia ficar tipo 1 hora hoje para fazer um encerramento, até parece, não sei de onde é que eu tirei isso. E eu tenho atendimento agora às 5, né? Dessa do Rio Grande do Norte. Chama Maxilânia, olha que nome diferente. Aí tenho 2 minutos para fazer xixi e voltar aqui. Senão ficávamos mais. Então, assim, compartilhem comigo o que precisarem, saibam que nós temos segunda-feira, 27 dias começando, se vocês quiserem indicar para alguém. O Lifelong Learning vale a pena, por uma compreensão da metodologia, para ver como que ele foi feito, assim. Eu posso compartilhar a apostila, os QR Codes, os vídeos ali. Quando precisarem, quiserem dar uma olhada, podem. E tem Life dia 22 de setembro. Esse Life eu vou fazer com 6 meses de duração e ele vai ter ferramentas de arte-terapia, construção filosófica, estudo sobre os mestres. Vai ser como uma formação, assim, para além do próprio Life ali, que tinha o presencial, que foi uma forma de construir essa continuidade mesmo com a pandemia e tal, né? Então, se estiverem... Ele vai ter encontros também como o Live. Desculpa, como o 27. Vai. O Life, os encontros são semanais e vai ter o encontro presencial em março. Então, a gente vai ficar 6 meses, vai ter mais ou menos 1 mês ali de descanso até o encontro presencial. Se a turma topar fazer o encontro presencial antes, eu vou fazer, né? Vamos ver o que vai surgir. Eu vou fazer uma turma agora e depois eu vou propor para a turma nova. Eu vou fazer um presencial agora com um número pequeno de pessoas e vou ver se vou ficar confortável. Eu estou muito desconfortável ainda, sabe? Com tudo isso. Então, eu não sei se vai dar certo um presencial do Life sem as interações do Life, né? Mas a turma tá ansiosa, eu também tô. A gente já tá 6 meses juntos. Então, né? People, tem que ir. Tá? Qualquer coisa, estou por aqui. Beijo, amo vocês. Foto, vai lá. Vai, Lu. Nossa. Ai, meu Deus, Dani, que gracinha, gente. Amor. Que lindeza. Foi? Beijo, beijo carinhoso para todas, gente. Fiquem com Deus. Peraí, querendo outra. Porque bem na hora que eu falei, apareceu que o meu microfone estava mutado. Peraí. Vai. 1, 2 e... Deu. Beleza. Beijo. Beijo.